Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos para mais uma noite imperdível, pois hoje nós traremos para vocês a antecipação das questões de regimento interno do TRT-11, seja qual for o cargo que você irá disputar. Você pode disputar o cargo de técnico, de analista da área administrativa, analista da área judiciária, analistas com especialidades em todos os cargos nós teremos no mínimo uma e no máximo 4 questões de regimento interno. Então, com essa simples informação você já sabe, se você errar essas 4 questões você já está fora da concorrência, você já vai deixar de lado o seu tão sonhado cargo público. Então, muito obrigado a você pela audiência, fique até o fim desse nosso aulão pré-prova, pois eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande diferença na sua preparação. Mas antes de nós entrarmos propriamente na matéria, deixa eu pedir um favor para você. Eu gostaria que você desse aquele like no vídeo e seguisse o nosso canal, o canal do Concurseiro On, pois aqui nós temos sempre revisões para lá de importante. Após as provas, nós corrigimos as provas junto com vocês. Nós temos também a corrente da posse, que é a área de membros assinantes aqui do nosso canal, que todas as semanas nós disponibilizamos conteúdos exclusivos para eles. Então, meus amigos, o nosso canal é completaço para ser a melhor companhia em busca da sua aprovação. E agora, vejam, estamos aqui, como eu falei, no nosso pré-prova do TRT-11, com foco no regimento interno, que é aquela matériazinha que muita gente pensa, essa matéria é muito chata, não vou estudar, essa matéria eu vou deixar de lado, se cair alguma questão eu vou chutar. Mas olha só, se você simplesmente assistir esse vídeo aqui comigo, eu tenho certeza que você não precisará chutar, você vai ir com certeza na resposta certa e, como eu falei, vai fazer total diferença na sua aprovação. Se você desejar esse material que eu vou exibir aqui atrás de mim, você pode clicar no link da descrição desse vídeo, que você vai ter acesso a esse material. Daí você pode imprimir, pode levar ele quando estiver indo em direção à sua prova, pode dar aquela revisada antes do seu concurso, que eu tenho certeza que daqui sairão as questões de prova. E você verá que em um regimento interno de mais de 200 artigos, com mais de 70 páginas, eu fiz um resuminho ilustrado, bem claro, e daqui irão sair as suas questões. Certamente vai fazer muita diferença esse materialzinho para você, certo? Então, deixa eu mostrar para a galera o material, coloca na tela aí, olha ali o materialzinho, material elaborado pelo professor Pedro Kuhn, que sou eu, aqui no Concurseiro On. Fiz uma rápida apresentaçãozinha minha aqui, e daí já comecei com o conteúdo da nossa Resolução Administrativa número 200 de 2018, que aprovou o regimento interno no TRT-11. E, com total, digamos assim, direcionamento com o perfil da nossa banca, o que a FCC cobra em todos os regimentos internos? É isso que nós veremos a partir de agora. E as primeiras informações, muitas vezes o pessoal pensa, professor, mas isso é tão simples, será que essas questões caem? Com certeza cai. Então, a primeira coisa que eu destaquei aqui são os órgãos do TRT da 11ª Região, que é o próprio Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Fiquem atentos porque aqui nós não temos o Tribunal Superior do Trabalho. Nós estamos no degrau hierárquico estadual, estamos somente lá no TRT-11, tá? Então, o TST é um órgão superior que está com a sede lá na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Se eu estivesse respondendo essa questão com base na Constituição Federal, daí sim, lá na Constituição fala que são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho, certo? Mas aqui é específico ao regimento interno do TRT-11, então é somente o Tribunal Regional do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Continuando, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região tem sede na cidade de Manaus e jurisdição nos estados de Amazonas e Roraima. Olha só, aqui nós temos uma diferenciação com relação aos outros regimentos internos. A grande maioria dos tribunais regionais do trabalho, eles possuem jurisdição em um único estado, certo? Aqui eu tenho o TRT-11 que cuida de 2 estados, Amazonas e Roraima. Então, também pode ser um objeto de questionamento na sua prova. Tirando o TRT-11 e a maioria dos TRTs que cuidam de um estado, nós temos somente o estado de São Paulo, que tendo em vista a sua população, o estado de São Paulo possui 2 TRTs. É o TRT-2 que cuida ali da região metropolitana de São Paulo e o TRT-15 que cuida da região de Campinas. Mas geralmente os tribunais regionais do trabalho são organizados um para cada estado. Agora, o TRT-11, esse tem 2 estados, então fiquem atentos, como eu falei, às vezes é uma informação bem pequetucha, uma informação simples,
Mas se a gente não se atenta, se a gente não faz uma revisão, se a gente não ouve alguém gritar para nós, ó, Amazonas e Roraima, daqui a pouco cai e a gente erra. Então, sejamos humildes em relaxar, buscar a informação que pode cair na nossa prova, sem pressa, sem atropelo, sem ansiedade, porque realmente nós estamos juntos para digamos assim, desvendar o pensamento do FCC que está elaborando a sua prova. Então, eu tenho certeza que daqui sairão as nossas questões, certo? Continuando, no parágrafo único do artigo 2º fala assim, ó. A sede e a jurisdição das varas do trabalho poderão ser alteradas na forma da lei, visando a eficiência dos serviços judiciários. Alguns vão dizer, professor, mas isso aqui não costuma cair. Já apareceu em prova da FCC, dizendo que somente a Constituição Federal poderia alterar a sede e jurisdição de varas do trabalho. E aqui você está vendo que não precisa. Basta a lei que nós já podemos alterar essa sede. Eu não preciso de uma emenda constitucional para regulamentar uma sede e jurisdição de vara do trabalho. Seria um exagero, né? Agora, artigo 3º, olha só, uma novidade, hein? Em todos os nossos TRTs que nós vimos, os aulões pré-provas, no decorrer de 2023 e agora está sendo o primeiro de 2024, o que aconteceu? Nós não vimos nenhum artigo semelhante a esse artigo 3º. Então, se é diferente, acaba atraindo a atenção da Fundação Carlos Chagas para elaborar questões. Então, vamos ver o que fala o artigo 3º. Vejam só. A bandeira e o hino são símbolos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Então, de todos os nossos regimentos que nós vimos até agora, esse é o primeiro que traz os símbolos do TRT, bandeira e hino. Então lembrem, como eu falei, é uma informação simples? Sim, mas não tem informação fácil, tem informação não estudada. Talvez se a gente nunca tivesse lido essa informação e caísse uma questão de prova, nós estaríamos errando. Então é uma questão tranquila, é uma questão simples, mas agora nós temos essa informação para acertar mais uma questão de prova. Continuando, artigo 4º, são órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, aqui a gente tem que decorar de vez em quando aparece uma questão. Então, ó, Tribunal Pleno, sessões especializadas, as turmas, a presidência, a vice-presidência, a Corregedoria Regional e os desembargadores do trabalho. Aqui eu tenho que decorar, porque para cada TRT nós temos uma formação. Por exemplo, aqui dentro desse artigo 4º fala em Tribunal Pleno, sessões especializadas, não fala, por exemplo, em órgão especial. Não tem órgão especial no TRT 11. Órgão especial nós só temos em tribunais em que existem mais de 25 desembargadores. E o nosso TRT 11 tem 14. Então aqui já está uma diferença. Quer ver uma outra diferença? Por exemplo, no TRT 15 nós tínhamos a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, nós tínhamos o primeiro corregedor, o vice-corregedor. Não. Aqui é mais simples. Olha, presidência, vice-presidência, corregedoria, desembargadores. É tudo muito mais simples. Por quê? Porque não é um tribunal gigantesco, não é um tribunal grandão, é um tribunal mais simples. Dessa forma, simplifica um pouco o regimento interno. Porque a tendência dos regimentos internos é ter capítulo explicando cada um dos órgãos com suas competências. E se eu tenho menos órgãos para estudar, significa que o meu regimento interno é menor, certo? Então, aqui, para cada Tribunal Regional do Trabalho existe variação do regimento interno. E por isso que eu gosto sempre de estar com vocês fazendo essas revisões, fazendo os nossos aulões pré-prova, porque daí eu tenho certeza que eu me apazigo, pois eu entreguei para a galera essa informação e mais, hein? Entreguei de forma gratuita, aberta aqui no YouTube. Então só errou quem quis, só errou quem não acompanhou, só errou quem não está inscrito no nosso canal, quem não ativou as nossas notificações. Então sempre ative as notificações e fiquem atentos aí aos nossos aulões, porque certamente fazem a diferença. Artigo 5º do regimento, vejam, o TRT 11 é composto por 14 desembargadores do trabalho, vitalícios nomeados pelo Presidente da República, com atribuições de organização e competências definidas na Constituição da República, em legislação ordinária e neste regimento. Então aqui está o que mais chama a atenção, que eu preciso lembrar, serão 14 desembargadores compondo o nosso TRT 11. Isso cai toda hora. Olha só, já vou te dar uma dica que você pode utilizar não só estudando regimento interno, mas estudando outros conteúdos, certo? A FCC gosta de palavras-chave, como por exemplo, sempre, nunca, exceto, ressalvado, prescinde, prazos, números. O que nós temos aqui no artigo 5º? Nós temos números. Números que estão agora expressos em 14 desembargadores, que é número diferente em todos os TRTs. Então a FCC sabe disso, ela está elaborando a maioria das provas de TRTs. Então certamente ao saber o número de desembargadores do TRT que eu sonho em
estar trabalhando, que eu sonho em ser nomeado agora em 2024, ainda se Deus quiser, então eu tenho que saber essa numeração. Só que dentro dessa numeração, até coloquei uma corujinha ali, ó, representando o professor Pedro Kuhn, para você verificar o artigo 6º, porque às vezes eu fico pensando assim, ó, na FCC não vai colocar uma questãozinha tão simples só botando o número de desembargadores. Marque a alternativa que traga o número de desembargadores. Letra A, 11, letra B, 12, letra C, 13, letra D, 14, letra E, 15. Não, fica muito fácil. Então, o artigo 6º, que também fala em números, me parece bem mais legal, porque o artigo 6º está explicando como se dará o 5º constitucional dentro do TRT 11. Então, olha só, o artigo 6º fala assim, ó, 11 desembargadores serão escolhidos por promoção dentre juízes titulares de vara do trabalho da região, obedecidos os critérios alternados de antiguidade e merecimento. Beleza. Então, dos 14, 11 são juízes de primeiro grau que viram desembargadores. Beleza, mas aonde estarão os outros 3? Os outros 3 estarão obedecendo o 5º constitucional. Então, desses desembargadores será dentre advogados, o outro dentre membros do Ministério Público. Então, o que acontece? Fala lá o artigo 94 da Constituição que os tribunais reservarão 1/5 dos seus lugares para advogados e membros do Ministério Público. Então, aqui ele está obedecendo isso. Só que 11 mais um advogado e um membro do Ministério Público, nós teremos 13. Cadê o outro? O outro é a continuação. E é aqui que geralmente a galera fica com dúvida. Inclusive, sobre esse artigo, eu já respondi 3 mensagens de WhatsApp de galera espalhadas pelo Brasil com dúvida nesse artigo. Então, olha só. Dentre advogados ou membros do Ministério Público alternadamente na forma da Constituição da República. Como assim? Como assim? Não entendi. Então vai funcionar assim, ó. 11 são de juízes do trabalho que serão promovidos alternadamente por antiguidade e merecimento. Uma outra cadeira será fixa da OAB. Se aquele desembargador da OAB se aposentou, morreu, faleceu, não importa. Vai sentar outro advogado ali. A outra cadeira é fixa do Ministério Público. Se aquele desembargador morreu, assumiu outro cargo, saiu, se aposentou, senta outro membro do Ministério Público ali. Só que eu tenho uma cadeira que é alternada. Se agora nessa cadeira está sentado um representante do Ministério Público, se ele se aposenta, senta um representante da OAB. Daí ele trabalhou por 10 anos, por exemplo. Aí. Se aposentou também. Agora senta o representante do Ministério Público. Morreu. Agora senta o representante da OAB. Se aposentou. Senta o representante do Ministério Público. Então, assim que eles solucionaram essa questão para manter o 5º constitucional e alternar representante do Ministério Público com membro da OAB. Certo? Então, é exatamente assim, e agora sim, somando os 11 mais um fixo da OAB, um fixo do Ministério Público e o alternado, eu tenho os 15 desembargadores do nosso TRT 11. Então, esse artigo 6º, ó, está top para uma excelente questão lá da FCC no seu concurso. Parágrafo 2º vai falar do prazo da posse. Como eu falei, a FCC adora posse, né? Adora prazos. Então, o prazo da posse é show. A posse e o exercício deverão ocorrer no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do ato de nomeação, podendo o prazo ser prorrogado por mais 30, à vista de motivo relevante a critério do tribunal. Então, prazo para posse, lembra aí, 30 mais 30. Pronto, você já tem o prazo para posse e isso já caiu em outras questões de regimento interno de outros tribunais. Então, mais uma questão top aí. Continuando, artigo 8º vai falar dos pronomes de tratamento. Essa questão caiu aqui no TRT da 4ª região. Cabe ao tribunal o tratamento de egrégio. Olha só, até vou colocar em negrito sublinhado para você. E aos membros do tribunal e aos juízes de primeira instância, cabe o tratamento de excelência. Então, o que acontece aqui? Muito simples. Quando eles cobram os pronomes de tratamento, eles tentam colocar variações dentro das alternativas erradas. A resposta certa será egrégio, mas eles colocam colendo, excelso, pretório. Esses são os exemplos de sinônimos de pronome de tratamento para tribunais, certo? Só que a resposta certa é egrégio. Já com relação aos desembargadores e juízes, o termo é excelência, mas eles já colocaram excelentíssimos, vossa excelência, sua senhoria. Então, por mais bobinho que seja, eu vou repetir essa informação. Por mais bobinho que aparentemente seja essa informação, nós temos que levar ela para a prova. E por isso, olha quem aparece ali, a nossa Hello Kitty com a roupinha no demônio.
Quando eu sonho com a questão, quando eu tenho assim, ó, quase certeza absoluta que vai aparecer a questão na prova, eu coloco uma Hello Kitty com o Prodemônio, pois ela simboliza uma questão pra lá de importante no seu concurso. E muita gente não dá bola para isso, né? Quando menos espera, cai. E já aconteceu, como eu falei, caiu aqui no TRT da 4ª região e teve gente mandando WhatsApp. Ah, professor, tu disse que era para eu lembrar. E eu não lembrava. E chega na hora a gente não lembra mesmo. Então, cuidado com esses pronomes de tratamento. A propósito, se você desejar mandar mensagem para mim, coloca na tela meu WhatsApp 51991312156. Ficou meio ruim porque o fundo tá claro. Então, troca a câmera. Agora sim, coloca aqui na tela ali, ó. 51991312156 é o meu WhatsApp direto, professor Pedro Kuhn, tá? Não vai ter a minha foto nesse WhatsApp, vai ter o símbolo do TRT da 4ª região, que eu sou oficial da Justiça do TRT 4, vinculado aqui ao TRT 4. Eu utilizo esse WhatsApp no trabalho também, mas não se assustem, sou eu mesmo que vou estar respondendo para vocês todas as suas dúvidas. Então, pode mandar que eu tenho um grande prazer em estar atendendo vocês. Continuando de volta na tela, vou dar sequência agora, vai falar das sessões do tribunal. Aqui é mais uma variação que costuma acontecer nos tribunais. É tudo diferente, cada regimento se organiza de uma forma diferente. Então, olha como funciona as sessões do tribunal. O artigo 11 vai falar assim, ó. Nas sessões do tribunal, o presidente tomará lugar no centro da mesa, tendo à sua direita o representante da Procuradoria Regional do Trabalho. O vice-presidente ocupará a primeira cadeira na ala direita, o corregedor a primeira à ala esquerda e sucessivamente os demais desembargadores respeitada a ordem de antiguidade. Então agora eu coloquei no seu material, tem essa foto das sessões do TRT11, eu vou ampliar para te explicar direitinho. Olha só que legal. Tá bem grandona, né? Só que ficou atrás de mim ali o presidente, então eu vou te mostrar aqui, ó. Esse veinho, cabeça branca, o dono da lancha, é o presidente do TRT11. Tá vendo ele ali? Eu tô circulando para você. Esse carequinha aqui, ó, parece o Alexandre de Moraes, tá lustrada a careca, esse é o representante do Ministério Público. Ali é uma pessoa que está assessorando o representante do Ministério Público, ela não está informada no regimento. E essa pessoa aqui está assessorando o presidente, é o secretário da sessão, nesse caso é uma secretária, é uma servidora concursada, como eu, como você, que recebe uma função comissionada para estar ali ajudando o presidente. Então, essa pessoa aqui e essa pessoa aqui não falam nesse artigo 11, mas o cabeça branca é o presidente e o carequinha é o representante do Ministério Público. Depois, aquele cara lá atrás, ó, que está olhando com cara feia para mim, é o vice-presidente do TRT11. Olha que ele está me olhando, ele está pensando, tá falando mal de mim aí no pré-prova. Talvez nem seja mais ele, porque eles trabalham por biênios, tá, pessoal? Mas esse aqui é o vice-presidente. E do outro lado da cadeira, olha aqui, ó, nessa cadeira vazia é o corregedor. Ah, cadê o corregedor? Não sei, ele foi no banheiro bem na hora da foto, mas ele era para estar sentado aqui. Depois os demais membros vão sentando de forma alternada de antiguidade lá dentro da sessão. Então, meus amigos, cada tribunal, ele se organiza de uma forma diferente. Então nós temos, por exemplo, mesas que são em forma de ferradura, que são emendadas. Nós temos mesa que são em forma de T, eu chamo mesa do Tzão, que às vezes o presidente está aqui e os outros colocam uma mesa reta aqui. E no caso do TRT11, eles colocaram 3 bancadas. Essa primeira aqui para o presidente membro do Ministério Público, essa segunda da direita que começa com o vice-presidente e essa terceira da esquerda que começa com o nosso corregedor. Após a explicação, olha como fica fácil a releitura do artigo 11, que cai toda hora nas provas da FCC. Nas sessões do tribunal, o presidente tomará lugar ao centro da mesa, tendo à sua direita o representante da Procuradoria Regional do Trabalho. O vice-presidente ocupará a primeira cadeira da ala direita, o corregedor a primeira da ala esquerda, e sucessivamente os demais desembargadores respeitada a ordem de antiguidade. Ô professor, como isso cai? Muito simples. Eles colocam questões do tipo: quem senta à direita do presidente nas sessões do tribunal, segundo o regimento interno do TRT11? Letra A, corregedor. Letra B, desembargador mais antigo. Letra C, segundo desembargador mais antigo. Letra D, vice-presidente. Ou letra E, representante do Ministério Público. Barbado, após a explicação, você vai cego assim, ó. Uá! Letra E, porque é a resposta certa, de acordo com esse artigo 11. E como eu disse, isso cai toda hora e por isso que eu gosto de estar com vocês fazendo essas revisões para lá de importante. Continuando, já que fala de antiguidade, que vai estar organizando aí as nossas sessões, vamos ver como são esses critérios de antiguidade. Está no artigo 12, olha só. A antiguidade dos desembargadores para colocação nas sessões do tribunal, distribuição de serviços e substituições contam-se sucessivamente pela data da posse, tá, mas daí eles tomaram posse no mesmo dia, não tem problema, pela data da nomeação, mas de repente eles foram nomeados no mesmo dia também, não tem problema,
pelo tempo de investidura na classe imediatamente anterior para os desembargadores oriundos da magistratura do trabalho. Então, vejam, tenho vários critérios de antiguidade. Tá, mas faz de conta que ainda empatou, não tem problema. Vamos ali, ó, pelo tempo de serviço na magistratura. Puxa, mas será que empatou de novo? Não tem problema, faz de conta que empatou, embora já seja difícil, então vou para o próximo. Pelo tempo de serviço público. Puxa, mas os dois foram servidores juntos, tomaram posse juntos. Tem o mesmo dia, o mesmo número de dias. Puxa, mas é muita coincidência, né? Então vamos pela idade. Por fim, pela idade. Daí não se tem notícia de chegar nesse sexto critério e estar empatado ainda, certo? E aqui, então, terminamos com o nosso regimento interno. Só que em uma aula de regimento presencial, um aluno perguntou, tá, professor, satisfaz uma curiosidade minha aí. E se todos esses critérios empatarem, o que a gente faz? Tem solução? Pior que tem. Lá num dos últimos artigos do regimento interno, um artigo que eu nem coloquei aqui no nosso pré-prova, fala assim, ó, os casos omissos serão decididos em reunião do nosso Tribunal Pleno. Então, se hipoteticamente tivermos todo o empate, o Tribunal Pleno se reúne e decide quem será o mais antigo. É simples assim. Então, embora encerremos aqui os critérios de antiguidade, ainda assim, caso empatasse tudo, eu consigo te dar a informação que o regimento resolve, ele manda o Pleno decidir essas situações, certo? Agora, já que estamos falando dessas reuniões do Tribunal Pleno, vamos ver o quórum para essas reuniões. Para as deliberações judiciais do Tribunal Pleno, exigir-se-á quórum mínimo de 9 desembargadores, incluído o presidente, que votará em caso de empate. Daí você vai dizer assim, professor, interessante essa questão do artigo 13, porque a FCC gosta de números. Sim. E esse artigo 13, ele me chama mais a atenção ainda, porque é bastante comum a galera me mandar questão perguntando sobre a variação do parágrafo 1º, que fala assim, ó. Vou ler o parágrafo 1º. No julgamento de matéria administrativa, o quórum mínimo necessário será de 8 desembargadores, já incluído o presidente, que vota em primeiro lugar, tendo ainda o voto de qualidade. Então, o que acontece? O quórum aqui é menor quando eu tenho matéria administrativa, e eu te explico por quê. Porque aqui, em matéria administrativa, o presidente, ele é o primeiro a votar e ele ainda vai ter o voto de qualidade. Ali no caput do artigo 13, em matérias judiciais, o presidente só vota para desempatar. Só vota para desempatar. Então, vamos imaginar que tenhamos 9 membros votando. Posso funcionar na matéria judicial aqui? Eu posso? Então tá. Daí chega em determinada matéria, dá 4-4. O que o presidente faz? Desempata, certo? Agora, em matéria administrativa, ele pede 8 desembargadores, certo? 8. Daí você vai dizer, professor, mas daí vai empatar? Não. Por quê? Porque se nós tivermos alguma matéria que der 4-4, o lado que votar o presidente é o que vai prevalecer. Então, esse é o entendimento do voto de qualidade. Se eu tenho voto de qualidade no presidente na matéria administrativa, então nunca empata. Porque se ele votou nessa tese, é essa que ganha. Se ele votou nessa tese, é essa que ganha. E a gente sabe que não vai empatar nunca, já no início, porque olha ali, ó, o presidente vota em primeiro lugar. Então o presidente vota em primeiro lugar. Se eu sou o último a votar e faço os cálculos de cabeça, não adianta nem eu ser contra essa matéria, porque o máximo que eu posso fazer é empatar, então já venceu outra tese. Então cuida, porque como eu falei, são números, e aqui eu tenho 2 tipos de números, né? Deliberações em matérias judiciais e deliberação em matéria administrativa. Quem sabe eu já melhoro aqui o nosso material, eu já deixo em negrito e sublinhado aqui as deliberações judiciais e deixo em negrito e sublinhado a matéria administrativa. Show de bola, né? Daí você vai destacar melhor aqui essa informação, certo? Continuando o artigo 14, as decisões serão tomadas pelo voto da maioria simples, salvo na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, quando se exigirá o voto da maioria absoluta do tribunal, obedecida à Constituição da República. Então, o que acontece? Fala lá na Constituição Federal que somente por maioria absoluta dos seus membros poderá um tribunal afastar a aplicação de lei por alguma inconstitucionalidade. Então, em matérias de inconstitucionalidade, eu preciso do voto da maioria absoluta do tribunal. Mas as demais deliberações serão maioria simples. Daí você fica se questionando, tá, professor, mas qual é a diferença? Maioria simples, maioria absoluta? Muito simples. Olha só, maioria simples é metade mais um dos presentes na sessão. Então, foi o exemplo ali, se eu tenho quórum de 9,
por exemplo, e uma das matérias já temos 5 votos, então essa matéria tem maioria simples. Agora, se eu estou falando em matéria constitucional, eu preciso considerar todos os desembargadores, mesmo que eles não estejam presentes. Então, o que vai acontecer? Se eu estiver falando de matéria constitucional em uma determinada sessão e a determinada tese tenha 5 votos, ela não foi aprovada ainda, porque 5 não é a maioria de 14. Eu preciso ter mais votos, eu preciso pelo menos 8 votos aprovando determinada tese para poder considerar afastada a lei por inconstitucionalidade. Então, tomem cuidado com essa maioria simples, maioria absoluta, porque eu até já vi gente falando assim, ó, professor, não precisa explicar isso, é a mesma coisa. Opa! Como assim é a mesma coisa? Não tem nada de mesma coisa. Então, uma coisa é a maioria simples, que é a maioria de 50% mais 1 dos presentes. Outra é a maioria absoluta, que eu considero a maioria de 50% mais 1 do total de membros, do total do número de desembargadores, ou seja, de 14, certo? Por fim, o presidente terá votos nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade ou ato normativo do poder público. Então, o presidente, além de votar primeiro em matéria administrativa, tendo voto de qualidade, ele também vota nessas questões de inconstitucionalidade. Se a própria Constituição Federal falou que nós precisamos da maioria absoluta da manifestação dos membros dos tribunais para afastar a constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, então, obviamente, o presidente precisa votar. A própria Constituição trouxe para ele aí essa importância. Agora, continuando, deixa eu tomar um golinho d'água, eu fico gritando e ó, a minha voz vai pro saco. Cuidado! Mais uma variação de regimentos internos. É tudo diferente esses regimentos internos aqui. E por isso eu destaquei aqui, ó, cuidado agora, aviso importante. Olha só. O artigo 15 me diz: a presidência, a vice-presidência e a corregedoria são cargos de direção do tribunal, preenchidos mediante eleição pelo voto aberto de seus membros, obedecida a ordem de antiguidade, vedada a reeleição. Então, olha só, no TRT11 eu tenho somente 3 cargos de direção: presidente, vice-presidente e corregedor. Nós temos TRTs que têm até 5, 6 cargos de direção. Nós temos outros TRTs que só tem 2. Às vezes só presidente e vice-presidente. Então, cada regimento traz informações diferenciadas com relação ao que são os cargos de direção. Outra coisa, presidência, vice-presidência e corregedoria são os cargos de direção, certo? E agora, vou botar em negrito e sublinhado para vocês a outra informação para lá de importante aqui, ó. Vedada a reeleição. Nós temos regimentos que permitem a reeleição, nós temos regimentos que limitam a uma reeleição, mas aqui o TRT11 veda a reeleição. Então, se eu fui escolhido eleito presidente para trabalhar por 2 anos, eu não posso ser reeleito novamente. Então, essa vedada reeleição é para que nós tenhamos, digamos assim, a oxigenação dos cargos de direção dentro do TRT11, para que todos os 14 desembargadores tenham a oportunidade de exercer esses cargos de direção. Por isso, vedada a reeleição. Cuidado, porque aqui é mais uma informação que a FCC adora. Continuando, outra que muda em tudo que é regimento: a eleição realizar-se-á na 2ª quinzena do mês de setembro em sessão extraordinária designada pelo presidente. Então aqui, bem ou mal, nós temos prazo, né? 2ª quinzena do mês de setembro é um prazo que é a data da nossa eleição, então também tem que lembrar. Parágrafo 2º, o desembargador que tiver ocupado 2 cargos de direção torna-se inelegível até que seja esgotada a lista de antiguidade. O que está acontecendo? São 14 desembargadores, tá? Vamos imaginar que eu tenha sido eleito corregedor. Fiquei 2 anos lá. Na próxima eleição, na 2ª quinzena do mês de setembro, eu não posso ser reeleito, é vedada a reeleição, mas vai que eu seja eleito presidente do TRT11. Daí isso não é reeleição, né? Eu era corregedor e agora eu fui eleito presidente. Nesse momento, o que aconteceu? Por 4 anos, eu ocupei 2 cargos de direção. No meu exemplo, um de corregedor, outro de presidente. Então, o que eu faço? Agora eu fico inelegível até que todos os meus 13 colegas estejam exercendo, já tenham exercido os seus cargos de direção. É justamente aquela explicação que eu dei ali atrás, para que nós oxigenemos
os cargos de direção e dê oportunidade para que todos os colegas estejam exercendo esses cargos de direção. Então, se eu já exerci, eu tenho que oportunizar para os outros 13, considerando, claro, que eu sou um dos 14, né? Então, se eu sou um deles, eu tenho que dar a oportunidade para os demais 13, certo? Continuando, parágrafo 3º, os cargos de ouvidor e do respectivo suplente, embora não sejam considerados de direção, serão preenchidos sobre os mesmos critérios definidos no caput desse artigo. Ou seja, ouvidor e suplente, eles não são considerados cargos de direção. Cargo de direção é presidente, vice, corregedor. Só, nada mais, não vai marcar você errado na prova. Só que o ouvidor, ele é eleito na segunda quinzena do mês de setembro também. Como é que vai funcionar? A gente faz uma reunião, primeiro elege o presidente, daí faz a votação, elege o vice, depois faz a votação, elege o corregedor. Agora, vamos eleger o ouvidor e depois o suplente do ouvidor. Tudo isso na segunda quinzena do mês de setembro, certo? E como que eu sei dessa ordem? Porque ela fala aqui ó, no artigo 17, até me antecipei, ó, vou botar um pouquinho para baixo. A eleição dos cargos de direção será feita na seguinte ordem: presidente, vice-presidente, corregedor e somente depois de ouvidor, certo? Tá, professor, mas se empatar, em caso de empate, considera-se eleito o mais antigo. Simples assim. Acabamos de ver ali atrás os critérios de antiguidade, então, em caso de empate, vamos para o critério de antiguidade. Mas já que nós tivemos a eleição na segunda quinzena, quando é que vai ter a posse? Daí está no artigo 18, olha só. Os eleitos tomarão posse e entrarão em exercício no dia 15 de dezembro, prestarão os respectivos compromissos e assinarão os termos. Então, 15 de dezembro é a data da posse dos cargos de direção. Não confunda você com a posse do cargo de desembargador, que são 30 mais 30. Aqui estou falando dos cargos de direção. Muito importante isso. Opa, o que está acontecendo com a nossa morte? O que ela está fazendo aqui no nosso material do pré-prova? Vamos ler. Olha só. Na vacância de qualquer dos cargos de direção, haverá nova eleição e o eleito tomará posse em sessão solene em data marcada pelo Tribunal Pleno. Por que eu gosto de colocar a nossa mortezinha ali da turma da Mônica? Porque quando fala em vacância, nota aqui que o termo vacância já está em negrito e sublinhado para você, tá? Quando eu vejo o termo vacância, significa que o nosso membro não vai mais voltar. Ele não vai mais retornar. E, claro, a gente torce que ele se aposente, que ele vai ser feliz, mas, para a gente lembrar, para critérios de estudo, a morte é a melhor, porque a gente sabe que ele não vai voltar. Não tem como a gente, de repente, morreu o presidente da RT11, a gente vai pedir para ele votar pelo jogo do copo. Vamos fazer uma tábua Ouija. Não rola. Então, nós temos a vacância, então nós teremos que fazer uma nova eleição. Mas quais serão as regras dessa nova eleição? Inclusive, essas regras caíram no último TRT 21 em prova da Fundação Carlos Chagas. Olha só, o parágrafo único vai trazer as mais importantes. Se a vacância ocorrer no cargo de presidente, caberá ao vice-presidente a regência temporária do tribunal e a convocação da sessão extraordinária para a eleição no prazo de 15 dias. Então, morreu o presidente, o vice assume temporariamente para fazer uma nova eleição, certo? Continuando, o desembargador que for eleito presidente ou corregedor continuará como relator nos processos que lhe tenham sido distribuídos. Ô professor, não estou entendendo nada. Aqui o artigo 20, ele trouxe uma informação, digamos assim, um pouco precipitada, mas importante no regimento, que é o seguinte, ó. Como funcionam os tribunais? Todo mundo pensa que tribunal é aqueles 14 desembargadores e os 14 têm que ficar lendo os processos que chegam até lá. Bobagem. Não é assim que funciona. Quando chega um recurso ordinário, por exemplo, no tribunal, esse recurso ordinário é distribuído para um dos desembargadores. Só um. Esse um será chamado de relator. Por que ele tem o nome de relator? Porque só ele vai ler o processo e fazer o relatório. No momento que ele lê o processo e faz o relatório, esse relatório pode ser lido pelos os demais membros, para votar, de repente, numa questão de turma, de sessão especializada ou do pleno, certo? Mas não são todos que leem todo o processo, é só o relator. E daí, esse artigo 20 diz que se eu for eleito presidente ou corregedor, e aqui no momento que ele fala presidente, vice-presidente, não importa, se eu for eleito o cargo de direção, eu vou continuar como relator nos processos que tenham sido distribuídos a mim. E é importante isso, por quê? Porque imagina o seguinte, ó, eu li um processo de 10 mil páginas,
Não aguento mais ler aquele processo, vocês não têm noção que chato aquele processo. Daí eu tô fazendo o relatório, tô quase acabando, daqui a pouco, pá! Fui eleito presidente. Ah, deixa pra lá o processo. Não, agora eu já li. Porque se eu deixar de lado esse trabalho, outro colega vai ter que ler e ter esse trabalho chato. Então, se eu for eleito cargo de direção, eu mantenho os processos aos quais eu sou o relator. Claro que o artigo 20 já está te dando uma dica, né? Enquanto eu estiver no cargo de direção, eu não recebo novos processos, porque eu tenho outros afazeres. O presidente vai dirigir o tribunal, o vice-presidente vai assessorar o presidente, o corregedor vai fazer as correições, as inspeções, vai cuidar dos processos de vitaliciamento dos novos juízes. Então, eles, no momento que são eleitos cargo de direção, eles assumem novas funções e, portanto, eles deixam de receber novos processos. Mas os processos que já estão com eles permanecem com eles. E aqui teve uma questão, se eu não me engano, no TRT 9. Olha só. Talvez você tenha o mesmo problema que eu, tá? Eu sou meio ruim de números. E é muita coisa, muito TRT na cabeça. Então é TRT 4, é TRT 12, é TRT 9, é TRT 13, é o TRT 15, é o TRT 11, é o TRT 21. A gente fica bem louco. Então eu não consigo lembrar exatamente qual é o TRT. Eu tenho a impressão que foi no TRT 9 Paraná que caiu uma questão sobre a distribuição dos processos para o presidente e o corregedor. Então aqui para o nosso TRT 11... você já sabe, ele permanece com os processos que estão distribuídos para ele, mas depois, enquanto ele estiver nos 2 anos atuando no cargo de direção, ele não receberá novos processos, certo? Bom, nós vimos ali a composição do nosso tribunal e dentro dessa composição do tribunal, fala também que ele é composto de tribunal pleno e sessões especializadas. Então ele terá 2 sessões especializadas, isso está informado no artigo 23, olha só. Há 2 sessões especializadas assim compostas. A sessão especializada 1, formada por 6 desembargadores presidida pelo vice-presidente, e a sessão especializada 2, formada por 6 desembargadores, presidida pelo desembargador mais antigo. Então, aqui é fácil da gente decorar, porque são 6 desembargadores em cada sessão especializada, mas se liga aqui, ó. Quem é o presidente de cada sessão? Se for da sessão especializada 1, o presidente é o vice. Se for da sessão especializada 2, o presidente é o desembargador mais antigo. Aqui no TRT 11 facilitou bastante, porque nós temos outros tribunais que têm 2, 3, 4 sessões especializadas. Às vezes, sessões especializadas, todas elas com um número diferente de membros, para dificultar nessa decoreba. Então aqui facilitaram a nossa vida. A única coisa que nós temos que ficar atentos é quem preside cada uma das sessões especializadas. E já que no Tribunal Pleno nós estudamos o quórum de funcionamento, que será de 9 nas questões judiciais e 8 nas sessões administrativas, eu tenho que saber o quórum de funcionamento das sessões especializadas também. Então está aqui no artigo 25, ó. As sessões especializadas deliberarão com a presença de, no mínimo, 4 magistrados, incluído o presidente. Então faz sentido, né? Se eu tenho 6 ao total, com 4 presentes eu já tenho a maioria, eu já posso votar, né? Eu já posso deliberar. Lá no pleno são 14, se eu tenho 9 eu já tenho a maioria, eu já posso deliberar e assim sucessivamente. Esse TRT 11 aqui ele é bem tranquilo com relação a essa matemática de membros aqui nas suas composições. Parágrafo 1º. Para a composição do quórum mínimo, o presidente convocará desembargador de outra sessão especializada, entre os 3 mais modernos em sistema de rodízio. Então, o que acontece? Cuida com esse parágrafo 1º, porque a primeira parte é tranquila. Se eu sou da sessão especializada 1, e a gente está votando numa matéria importante, a sessão especializada 1 é presidida pelo vice-presidente, e daí a gente verifica que não tem o quórum, não tem nem 4 desembargadores aqui, mas que absurdo! O que eu faço? Ô colega da sessão 2 aí, chega aqui, senta aí, vai compor o quórum comigo, vem votar com a gente, vem nos ajudar. A gente pode ter desembargadores da sessão 1 votando na sessão 2 ou da sessão 2 votando na sessão 1. Até aqui está tranquilo, isso é normal nos regimentos. Só que muitas vezes essas convocações ocorrem com base na antiguidade. Então a gente convoca o mais antigo para participar. Aqui não. Aqui eles vão convocar os mais modernos, ou seja, os menos antigos. Olha ali, ó, os mais modernos. Então é o desembargador mais moderno, ou seja, o desembargador mais novinho, ou seja, o desembargador que tomou posse há menos tempo,
que vai ficar sendo chamado de uma sessão para outra para compor o quórum, se for necessário, claro, se for necessário. Então fiquem atentos aí, porque esse parágrafo primeiro é diferenciado com relação a outros regimentos. Continuando, artigo 26. A escolha dos presidentes das especializadas coincidirá com a sessão que eleger a direção do tribunal para mandato de 2 anos, adotando-se o critério de rodízio por antiguidade na classe em relação à presidência da seção especializada 2. O que está acontecendo? Aqui, como eu falei, é muito óbvio no nosso TRT 11, nesse regimento, com base aqui nas suas composições. Porque no momento que eu faço a eleição dos cargos de direção, presidente, vice e corregedor, de cara eu elegi o presidente da seção especializada 1, que é o vice-presidente. É normal, né? E daí, no momento em que eu tenho esses 3 cargos de direção já eleitos, eu tenho já outros 11 desembargadores que estão organizados por antiguidade para sentar lá na nossa sessão. Lembram que eu sou o presidente, ali sento o vice, ali sento o corregedor e depois eles sentam alternadamente com base na antiguidade. Então esses outros 11 já estão organizados por antiguidade. Então aquele primeiro mais antigo ali, ó, pá, que está do lado do vice, vai ser o presidente da segunda sessão especializada. Fica bem fácil de nós enxergarmos isso. E a outra importância aqui desse nosso artigo 26 é que é ele que destaca o mandato, né? Certamente se eu estivesse numa aula ao vivo, com 200 pessoas, eu já dei aula para mais de 1000 pessoas ao vivo, tá? Presencialmente, assim, num plenário gigantesco no estádio de futebol. Daí, o que aconteceu? Se eu tivesse dando essa aula num lugar gigantesco, alguém ia levantar a mão. Ô professor, ô professor, ô professor. Tu já falou um monte de vezes que os cargos de direção têm mandato de 2 anos, mas tu não leu no momento nenhum o artigo. Beleza? Desculpa, vou ler mais pra frente. E é o que estou fazendo agora. É aqui que me fala do mandato de 2 anos, embora eu já tenha falado várias vezes sobre esse mandato de 2 anos aí dos nossos cargos de direção, certo? Por isso também a importância de eu ter mantido esse artigo 26 aqui. Ele está dentro do nosso resumo, ele está dentre os artigos que estarão presentes na sua prova. Agora, já que falamos das sessões especializadas, vamos falar das turmas. Olha só, turmas. As turmas do tribunal, em número de 3, compor-se-ão, no mínimo, 3 e no máximo 4 desembargadores. Então, aqui são as turmas. As turmas, pessoal, pensando assim na questão hierárquica, é o menor órgão dentro do tribunal. As turmas geralmente são em número maior, costumam ter mais turmas do que sessões especializadas e, por outro lado, tem menos desembargadores dentro de cada turma, porque a turma costuma julgar as coisas mais comuns dentro de um TRT. E o que é mais comum dentro do TRT? O que é mais vagabundinho? O que é mais ordinário? Ah, ordinário! O que é mais ordinário é justamente o recurso ordinário. Então, imagina todas as varas do trabalho do Estado julgando processos, dando sentenças e os advogados recorrendo. O nome desse recurso é o recurso ordinário, o recurso mais vagabundinho. Esse recurso ordinário sobe para o TRT. E esse recurso ordinário é julgado por uma das turmas. Por isso que ela tem aí, são 3 turmas e ela tem menos desembargadores, né? São 3 e no máximo 4 desembargadores. Tá, e como dá essa questão das turmas aí? Como que, digamos assim, um desembargador vai escolher se ele quer trabalhar na primeira turma, na segunda turma ou na terceira turma? Bom, aqui é o critério de antiguidade, né? A composição inicial das turmas dar-se-á segundo antiguidade, de forma que o membro mais antigo ocupe a primeira turma e o próximo a segunda, adotando-se o mesmo critério sucessivamente de forma alternada. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, eu sou o primeiro mais antigo, eu sou a primeira turma. Eu sou o segundo mais antigo, eu sou da segunda turma. Eu sou o terceiro mais antigo, eu vou para a terceira turma. Tá, professor, mas eu sou o quarto mais antigo, eu vou para a primeira turma. Eu sou o quinto mais antigo, vou para a segunda. Sexto mais antigo, vou para a terceira. Sou o sétimo mais antigo, vou para a primeira. E assim sucessivamente. Então a gente sabe quem é que está sentado nas turmas de acordo com o número. Olha como faz todo o sentido aqui o nosso regimento interno do TRT 11. É um dos TRTs que essa parte matemática é a mais clara de todas. Então é muito legal de estudar esses regimentos internos, embora eu tenha certeza, tem uma galera em casa dizendo, nossa, isso é muito chato. Professor, eu vou morrer. Isso aqui é muito chato. Sim, mas olha só. Vamos imaginar que exatamente isso esteja te separando de um salário de R$16 mil mensais. Olha só, eu conheço a realidade do Brasilzão, tá?
Eu já viajei pelo Brasil afora. Eu tenho certeza que 95% de vocês que estão me ouvindo, 95% de vocês que estão estudando aqui comigo nesse vídeo de hoje, vocês serão as pessoas mais ricas da sua rua com esse salário de 16 mil. Ah, professor, mas eu vou fazer a prova de técnico. O salário inicial é de 10, daí o final vai ser de 14, tá bom. Ainda assim, 95% vocês terão o maior salário da sua rua. Maior salário da sua rua. Então, sim, é chato, mas vale a pena decorar, vale a pena lembrar, vale a pena levar com você na prova, porque eu sei que isso vai fazer diferença na sua realidade, vai fazer diferença na sua rua. Depois, você vai até poder, digamos assim, testemunhar ao meu favor quando chegar o momento da sua posse. Você vai lembrar, eu comecei assistindo aquele vídeo de um cara que eu não conhecia lá no YouTube e fez a maior diferença na minha aprovação. Que bom que você vai ter essa oportunidade, mas para isso você tem que passar no concurso. Para passar no concurso, a gente tem que encarar esse conteúdo chatinho aqui, certo? Bom, já que nós estudamos o quórum mínimo de julgamento no pleno, nas sessões especializadas, temos que ver da turma também. Então tá aqui, ó. O quórum mínimo para julgamento pela turma será de 3 magistrados. Barbadinha. Parágrafo 3º, ali fala que pode ter 4 membros da turma, né? Então o parágrafo 3º vai explicar sobre isso, ó. No caso de estarem presentes na mesma sessão 4 integrantes da turma, somente participarão do julgamento o presidente, o relator e o magistrado mais antigo, no âmbito do respectivo colegiado. O que acontece? Como eu preciso de 3 magistrados para votar na turma, pode estar presentes 4, mas só 3 vão votar, vão ficar de fora. Que daí a gente mantém o padrão de votação lá dentro do TRT11, certo? Bem legal, como eu falei, é um regimento bem redondinho, essa matemática fica muito, mas muito clara. A partir desse momento no regimento, o que vai acontecer? Vai acontecer que o regimento vai trazer a competência dos nossos cargos de direção, do presidente, do vice-presidente e do nosso corregedor. E daí o pessoal chega nessa parte aqui e pensa assim, ó, meu Deus do céu, é muita coisa para decorar. Porque olha só, compete ao presidente do tribunal, ai, professor, tá me dando dor de cabeça, não para de rolar essa apostila, olha só, é muita competência, olha ali, ó, olha quantas competências são 40 competências do presidente. Eu tenho como decorar isso? Olha, posso te dar uma dica de concurseiro? Eu creio que você não precisa decorar. Não precisa decorar. Por 2 motivos. Motivo 1. As próximas competências, por exemplo, a do vice-presidente, elas são bem curtinhas, tá? Elas são poucos incisos. Olha ali, ó, só 4. E eu arrisco dizer que uma das competências do vice-presidente você já sabe, que é justamente de presidir a sessão especializada 1. Então, de 4 atribuições do vice, uma você já sabe. Então, só tem que saber as outras 3. E as outras 3 são muito óbvias, porque olha só, compete ao vice-presidente substituir o presidente do tribunal. Ah, já parei de ler, né? Coisa mais ridícula. É óbvio que o vice-presidente vai substituir o presidente. Então, o primeiro inciso eu nem termino de ler. O outro, compete ao vice praticar os atos e exercer as atribuições delegadas pelo presidente. É óbvio também. O 3, talvez o 3 seja a única novidade dessa lista aqui, ó. Presidir a comissão de uniformização de jurisprudência. Isso não foi dito até agora nesse nosso resumão. Então, olha só, eu tenho uma competência gigantesca do presidente e uma competência minúscula do vice. Então, eu decoro as competências minúsculas do vice. Agora, como eu vou diferenciar a competência gigantesca do nosso presidente com a competência do corregedor, que vai ser o próximo? Olha só, olha, ó, atribuições do corregedor. Bom, o corregedor, ele tem esse nome corregedor porque é ele que faz correições, inspeções. Então, correição e inspeção são termos que atraem a função de corregedor. Então, se aparecer uma questão de prova dizendo assim, ó, fazer uma correção ordinária nas varas do trabalho da região, quem é que vai fazer isso? Não vai ser o presidente. O vice não vai ser porque eu já decorei a competência dele. Então, só pode ser do corregedor. Então, as competências do corregedor, o próprio nome da competência já me diz que é uma competência do corregedor. A única competência do corregedor, na minha modestíssima opinião, que eu tenho que decorar, é essa aqui, ó, que eu até já falei para vocês na aula de hoje. Presidir a comissão de vitaliciamento. Ah, essa eu tenho que lembrar, essa eu tenho que decorar, porque é uma função de corregedor. Eu falei que é o corregedor que cuida do vitaliciamento dos nossos novos juízes. Então, essa é uma competência que eu tenho que estar atento. Se eu pegar esse artigo 34,
decorar esse inciso primeiro e lembrar dessa dica da correção, inspeção, daí fica fácil eu lembrar de todos esses incisos sem eu me confundir com os incisos do nosso presidente. Simples assim. Daí sempre fala alguma coisa sobre correção, inspeção, tá aqui, ó, por exemplo, a correção. Daí a gente não confunde com a competência do nosso presidente. Só que essa é uma primeira dica de concurseiro. Eu tenho uma segunda dica ainda, que é o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui para a competência do presidente para você entender. Quando eu falo em presidente do tribunal, eu tenho que imaginar que o presidente do tribunal é uma espécie de síndico, é uma espécie de dono do tribunal. Então, quando aparece alguma questão falando assim, ó, quem é que vai dirigir os trabalhos do tribunal? Ah, é o presidente. Tá aqui, ó, dirigir os trabalhos do tribunal. Quem é que vai convocar sessões do tribunal pleno? Ah, só pode ser o presidente, não tem erro. Tá, mas como é que eu vou estar considerando que o presidente do tribunal é um síndico? Te explico. Imagina que você mora num condomínio, tá? E daí alguém fala assim, a gente tem que contratar um jardineiro, tá alta ali a grama desse condomínio. Para quem que ele vai reclamar? Para o síndico. Daí o que vai acontecer? Bom, é o síndico que vai contratar um jardineiro. O síndico representa o condomínio. Então o presidente do tribunal acaba sendo uma espécie de síndico do tribunal, porque ele representa também. Querem ver? Ó? Olha só, o inciso 4, por exemplo. Manter correspondência em nome do tribunal e representá-lo em todas as solenidades. Imagina que o seu condomínio foi premiado pela prefeitura municipal por ele ser o mais bonito e o mais arborizado. Quem é que vai lá representar ele? Quem que vai receber o prêmio? O síndico. É a mesma coisa, o nosso presidente. Então essas competências de síndico, de dono do tribunal, não se confundem com as competências do corregedor, que fala em inspeção, correição, e, ao mesmo tempo, meus amigos, eu tenho somente o vice-presidente ainda para me confundir aí nesse rol de competências. Só que o vice-presidente, eu já decorei as suas competências. Então, quando eu vejo esse tipo de questão que muitas vezes impacta em vocês que estão em casa, impacta no concurseiro, impacta e de repente o concurseiro travar nessa parte do regimento e não conseguir mais estudar, o que eu faço? Não estuda, segue a dica, segue aqui a manha que eu estou te dando. Quer dar uma lida só para você ter certeza que funciona a manha? Beleza, dá essa lida, mas se você desenvolver esse raciocínio que eu te dei, você não precisa ficar decorando esse monte de incisos intermináveis que aparecem em todos os regimentos. E mais, já faz aí umas 3 provas da FCC que ela não cobra essas competências. Mas de vez em quando aparecem essas questões de competência. Então eu não posso deixar de lado. Por isso que esse conteúdo está aqui no seu material, mas por outro lado a gente não lê todos os incisos, porque aqui, como é para ser um resumo rápido, eu te entrego o raciocínio. Se estivéssemos nós no curso, daí sim eu estaria lendo todos os incisos com vocês, mas aqui é resumão, é direto no que importa, é direto para acertarmos essas questões. Só que tem um detalhe, vejam que o regimento falou da competência do nosso presidente e depois vai para a competência do vice. A competência do vice é barbadinha, né? Substituir o presidente, praticar atos delegados pelo presidente, presidir a comissão e presidir a sessão especializada 1 que nós já sabíamos. Só que aqui dentro da competência do nosso vice, eu tenho uma regrinha no artigo 33, que é bem interessante, que fala o seguinte, ó. Assumindo o exercício da presidência do tribunal, o vice-presidente ficará afastado da distribuição dos processos. O que está acontecendo aqui, ó? Muito simples. Como vice-presidente, ele preside a sessão especializada 1, ele continua recebendo distribuição de certos processos no decorrer do seu cargo de direção. Só que no momento em que ele substitui o presidente, enquanto ele estiver substituindo, pode ser por 30 dias, por 60 dias, enquanto ele estiver substituindo o presidente, daí ele para de receber a distribuição de processos. Vejam que nós vimos lá atrás que os cargos de direção, o presidente e o corregedor, param de receber a distribuição de processos, mas não falava do vice. Aqui está explicando por quê. Porque o vice continua recebendo alguns processos, principalmente da sessão especializada 1 que ele preside. Mas no momento em que ele assume a presidência dele, para de receber o processo, obedecendo, portanto, às regras do nosso regimento, certo? E daí, na continuação, voltamos aqui para as competências do nosso corregedor
E ao fim das competências do nosso corregedor, inicia daí o capítulo das convocações e substituições. O nosso regimento segue exatamente a ordem. Explica o pleno, explica as sessões especializadas, explicam as turmas, depois explica os cargos de direção, presidente, vice-presidente, corregedor, e só depois entra aí no capítulo das convocações e substituições. Essas competências, meus amigos, como eu já falei para vocês, aparecem aí nas nossas provas da FCC, a cada 3 provas, pum, aparece uma competência. A cada 3 provas, pum, aparece uma competência aqui nos regimentos internos. Por isso que eu sempre gosto de tratar com vocês, mas eu não pego e não leio todas elas. Eu dou essa dica, essas manhas para que vocês possam deduzir as respostas certas. Pois com essas dicas, com essas manhas, quando a gente encontra as questões, a gente consegue deduzir a resposta certa, mesmo sem decorar. E por isso a gente não leu esse monte de inciso e recomendo que você faça isso. Claro, essa dica sempre é para te ajudar, é para te auxiliar. Eu não quero te atrapalhar. Às vezes a galera fica um pouco, digamos assim, ansiosa, nervosa e quer ler. Então, se é para melhorar a sua ansiedade, se é para melhorar a sua preparação, pode ler sem problema nenhum, sem qualquer problema. Por isso que o conteúdo está no nosso material do pré-prova. Mas aqui, ao vivo, eu não estou lendo para vocês porque eu prefiro ir nas dicas. E essas dicas, como eu falei, a gente mata tudo o que é questão. Bom, mas vencido esse capítulo das competências, vamos para o nosso próximo capítulo, olha só, das convocações e substituições. O artigo 35 do regimento fala o seguinte: nos afastamentos e impedimentos legais, a substituição no tribunal far-se-á da seguinte maneira. Então aqui estão as informações que sempre a FCC cobra nas provas. O presidente do tribunal será substituído, obviamente, pelo vice-presidente e, na ausência de ambos, pelo corregedor do tribunal. Ou seja, nós pegamos os nossos 3 cargos de direção e fazemos a escadinha hierárquica, né? Presidente vai ser substituído pelo vice, na ausência de ambos será substituído pelo corregedor. Agora, olha o inciso 2, o corregedor do tribunal pelo presidente e, na ausência deste, pelo vice-presidente. Então, na ausência do corregedor, quem é que vai substituir o corregedor? Prestem atenção na ordem. Será primeiramente o presidente, se estiver presente no tribunal. Tá, mas o presidente também não está. Então, o vice-presidente. Esse tipo de ordem é muito importante, de vez em quando aparecem aquelas questões falando assim, ó. Nos termos do regimento interno do TRT 11, nós teremos a substituição do corregedor pelo, letra A, presidente, letra B, vice-presidente, letra C, desembargador mais antigo, letra D, segundo desembargador mais antigo, ou letra E, pelo representante do Ministério Público. Então, com essas informações que acabamos de ter aqui, você tem totais condições de enxergar que o primeiro substituto do nosso corregedor, obviamente, será o presidente. Se estiver ausente o presidente, daí o vice-presidente vai substituir ele. Todas essas informações, vejam, nós encontramos somente no regimento. E por isso a gente consegue, aqui nesse vídeo, fazer uma antecipação para vocês do que vocês estarão encontrando lá no dia do seu concurso. Continuando, parágrafo único. O desembargador mais antigo substituirá o presidente, o vice-presidente e o corregedor na ausência simultânea desses. Olha só que interessante. Faz de conta que os 3 cargos de direção estão ausentes. Nem presidente, nem vice, nem corregedor estão lá. O que a gente faz? O desembargador mais antigo vai estar substituindo esses. Então, o nosso regimento previu essa situação dos 3 cargos de direção estarem ausentes e trouxe a solução para nós, certo? Artigo 36. Em caso de vacância ou afastamento por prazo superior a 30 dias, vejam, a gente já sabe que a vacância, eu coloco aqui no nosso pré-prova a nossa mortezinha, certo? No desenho. Só que não podia eu colocar o nosso desenho da morte aqui no artigo 36, porque ele não vale somente para vacância. Então, nós teremos uma regra que valerá para caso de vacância, que o nosso membro não vai mais voltar, mas também vale para casos de afastamento superiores a 30 dias. Então, por isso que eu deixei sem desenho, porque eu não encontrei um desenho adequado para essa informação do artigo 36. De qualquer forma, vamos ver o que ele vai falar. Então, em caso de vacância ou afastamento por prazo superior a 30 dias de membro do tribunal, será convocado o juiz titular de vara do trabalho em substituição, o qual será denominado juiz convocado, observado a ordem de antiguidade. Então, o que está acontecendo aqui? Essa é uma regra bastante padronizada em todos os regimentos de todos os TRTs. Se nós tivermos ausência por um tempo expressivo de um desembargador, às vezes pode ser uma vacância, daí até fazer a escolha de um novo desembargador leva muito tempo, leva mais de 30 dias. Ou um desembargador vai ter uma licença médica e já passou 30 dias e ele não voltou, o que os tribunais fazem? Eles convocam juízes titulares da primeira instância
para eles estarem atuando como juízes convocados lá no TRT. Então é como se eles fossem promovidos, eles estão trabalhando lá nas varas do trabalho e vão estar trabalhando por um tempo até encerrar a sua convocação lá nos TRTs. Esse tipo de atitude é bem interessante porque eles acabam conhecendo os juízes titulares das varas e daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, esses juízes titulares serão promovidos para desembargadores e, portanto, eles já vão se acostumando com o trabalho no tribunal. E por isso que nós temos que observar a ordem da antiguidade, porque a gente chama os juízes titulares mais antigos para ir se acostumando com o tribunal, porque muito brevemente, provavelmente, eles estarão sendo escolhidos como desembargadores por antiguidade ou merecimento. Então, essa é a regra do nosso artigo 36. Agora, como nós estamos, em tese, promovendo os nossos juízes, nós não podemos promover juízes que não merecem ser promovidos. Por isso que existe o parágrafo 1º que fala assim, não podem ser convocados juízes que incorrerem em transgressões disciplinares e funcionais previstas na Constituição da República, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e em resoluções do Conselho Nacional de Justiça, bem assim os que tiverem sentenças atrasadas. Então aí está, se a pessoa não merece, não poderá ser promovida. Certo? E mais uma vez estamos diante de uma informação que a FCC adora, por isso que estamos tratando nela nessa noite, certo? Parágrafo 2º, deixa eu tirar da frente da minha cabecinha aqui. O juiz convocado atuará nos processos existentes no gabinete e nos que lhe forem distribuídos, observada sempre que possível a ordem da antiguidade nos processos. Então, basicamente, quando o juiz chega lá no tribunal, ele pega todos os processos que já estão lá no gabinete, que já estão de posse daquele nosso desembargador que está afastado por mais de 30 dias ou teve vacância e no momento que ele chega lá, o sistema informatizado começa a distribuir processos para ele. Esses são os processos que ele estará atuando. E no momento em que encerra a convocação, ele volta para a vara do trabalho. Como funcionará? O parágrafo 3º me responde. Cessada a convocação, o juiz retornará à vara de origem, assumindo o desembargador o acervo processual existente no gabinete. Então, o juiz do trabalho volta para a sua vara do trabalho e o desembargador chega e assume o trabalho a partir dali. Simples, bonitinho, simplifica, ou melhor, simplifica que simplifica, que eu sempre falo, e esse nosso regimento do TRT11 é bem simplesinho, ele não complica, ele é bem interessante de ser estudado. Agora, cuidado! Até coloquei aqui um amigo tomando um susto assim. Por quê? Olha o que fala o artigo 37. O desembargador afastado temporariamente do exercício de suas funções por férias ou licença poderá comparecer às sessões para tomar parte nas deliberações e votações, salvo caso de licença para tratamento de saúde em que houver contraindicação médica. Então, olha só, destaquei bem grande aqui para vocês o poderá, porque mesmo ele afastado, dependendo da sessão, pode ser que o desembargador tenha interesse de comparecer, então ele pode comparecer a seu critério, a não ser, claro, que ele esteja em um tratamento de saúde, o médico diga para ele não ir lá. Imagina que o desembargador está com Covid e ele quer comparecer. Bom, daí não rola, né? Mas o fato é que ele poderá estar aparecendo. Já apareceram questões da FCC cobrando um artigo muito semelhante a esse de outro TRT, dizendo que um desembargador afastado de suas funções não poderá jamais comparecer nas sessões. E, obviamente, essa era uma afirmação falsa, porque a maioria dos regimentos internos do Brasil trazem essa informação do artigo 37, permitindo que facultativamente o nosso desembargador compareça a uma sessão, mesmo estando afastado por licença ou férias. Bem interessante esse artigo 37. Artigo 38. O último desse capítulo fala o seguinte: os juízes titulares das varas serão substituídos por designação do corregedor regional nos casos de férias, licença, impedimento ou quaisquer outros afastamentos legais. Por que eu acho bem legal esse artigo 38? Por que ele está aqui nessa noite especial do nosso pré-prova? Pelo seguinte, quando nós estudamos a competência do presidente, do vice e do corregedor, nós verificamos que o presidente é uma espécie de síndico do tribunal. Ele toma as decisões administrativas, ele representa o tribunal nas solenidades e tudo mais. Então, seria muito fácil, com esse raciocínio, nós acreditarmos que a substituição dos juízes das varas do trabalho fossem gerenciadas pelo nosso síndico, pelo nosso presidente. Mas não é. Essas substituições são gerenciadas pelo corregedor. E por que pelo corregedor? Porque é o corregedor que conhece os juízes, foi o corregedor que acompanhou o processo de vitaliciamento dos juízes, então é o corregedor que tem um contato mais direto com eles e, portanto, ele consegue, de uma forma mais tranquila, fazer essa substituição, que nada mais é do que
no momento em que um juiz do trabalho sai de férias ou de licença, licença maternidade, licença saúde, nós precisamos colocar outro juiz ali. Esse outro juiz vai ser informado, vai ser tratado, vai ser designado pelo corregedor e não pelo presidente. Por isso que esse artigo 38 aí é bem interessante, então cuidado com ele. Se aparecer essa questão aqui, eu quero que todos vocês acertem. Próximo capítulo, vamos falar um pouquinho das férias dos nossos desembargadores. Olha que legal essas férias. Os magistrados terão férias individuais de 60 dias no ano, devendo os desembargadores requerê-las 15 dias antes do início do seu gozo, adotado o mesmo critério para caso de alteração. Então, o prazo de 60 dias de férias, isso é constitucional, isso é padrão nos regimentos. Mas a antecedência para requerer as férias ou sua alteração é diferente de regimento para regimento. Por isso que eu destaquei aqui, e você já sabe, já falei várias vezes hoje, que a FCC adora prazos. Então, é importante esse artigo 39 aqui por causa dos prazos. Parágrafo único. A acumulação das férias somente ocorrerá por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 meses, desde que autorizada pelo tribunal. Cuidado, porque nós estamos acostumados a estudar a Lei 8112, que fala dos servidores, e a nossa acumulação dos servidores é por 2 períodos. Aqui é pelo máximo de 2 meses. Então, fiquem atentos, esses 2 meses aqui estão se referindo aos 2 meses de férias. Então, tendo essa diferença, o que a FCC costuma fazer? Costuma tentar confundir vocês com essas informações. Então, quando a gente está aqui com o professor Pedro Kuhn estudando o regimento, estamos estudando os membros. Você olha para mim e imagina um gigantesco membro falando com vocês. Não é um servidor, porque os servidores não são membros do tribunal. Os servidores são serviços auxiliares, são regidos por outra legislação. Então, olha bem para mim, eu sou um membro. Continuando, artigo 40, não poderão gozar férias simultaneamente o presidente e o vice-presidente do tribunal. Então, basicamente, estamos tentando evitar aí que todos os cargos de direção saiam juntos e abandonem o nosso tribunal. Claro que tem o corregedor ainda para substituí-los, né? Artigo 41. É vedado o afastamento de mais de 5 desembargadores para gozo de férias no mesmo período, em número que comprometa o funcionamento do tribunal pleno nas sessões especializadas e das turmas, observada sempre a antiguidade. Como o nosso tribunal é pequetucho, tem apenas 14 membros, se sair mais do que 5 membros, ele já fica inviabilizado, né? E por isso essa vedação aí de não podermos estar tirando férias todos juntos, previstas no artigo 41 do regimento. Continuando, o artigo 42, os juízes de primeira instância terão suas férias sujeitas à escala, atendida sempre que possível a conveniência de cada um e observada em qualquer caso a antiguidade. Então, basicamente, os juízes de primeiro grau vão tirar férias quando desejarem, mas a gente precisa estar atento com relação à antiguidade, porque em muitas cidades tem vários juízes, né? Então, daqui a pouco, eu sou o juiz mais antigo, quero tirar férias em janeiro. Tem um juiz que é menos antigo, quer tirar férias em janeiro também. Nós não vamos ficar brigando. Eu simplesmente vou dizer, eu sou mais antigo, então eu tiro em janeiro. Você, se quiser, tira em fevereiro, sem qualquer problema. A antiguidade costuma resolver essas briguinhas. Continuando, a advertência e censura. As penas de advertência e de censura somente são aplicáveis aos juízes de primeira instância. Parei de ler. Olha só, aqui eu estou trazendo uma inovação dos nossos pré-provas de regimento. Geralmente, nos pré-provas do regimento, eu não trato desses capítulos que falam sobre a punição de desembargador, punição de juízes. Por quê? Porque geralmente a FCC não cobra esses capítulos, pois eles não querem que as pessoas fiquem estudando como que vamos punir desembargadores ou como que vamos punir juízes. Mas nesse caso aqui, do regimento do TRT11, ele tem algumas diferençazinhas, eles têm alguns artigos interessantes. Por isso que eu destaquei para vocês esse, inicialmente, artigo 56, porque ele fala que advertência e censura não serão aplicáveis a desembargadores. Ô professor, mas não é isso que fala, ele está dizendo que a advertência e censura somente são aplicáveis a juízes de primeira instância, beleza? Só que, por outro lado, ele está dizendo exatamente isso, que a advertência e censura não são aplicáveis a desembargadores. E esse é um artigo bem diferenciado, esse artigo tem palavras que a FCC adora, como, por exemplo, o somente. Então, esse artigo aqui me chamou muita atenção no meu estudo, na minha preparação aqui do nosso pré-prova do regimento do TRT, e por isso eu destaquei esse artigo 56, embora não seja muita regra da FCC cobrar esses capítulos de punição.
Artigo 57, foi outro que me chamou a atenção. O processo respectivo terá início pelo presidente do tribunal, por qualquer de seus membros, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante representação fundamentada, seguida de deliberação do Tribunal Pleno. Ou seja, o processo respectivo de punição dos membros vai ter o pontapé inicial por essas pessoas que estão aqui, ó. Presidente do tribunal, qualquer desembargador, Ministério Público e Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, por outro lado, por exemplo, um cidadão comum não pode iniciar um processo para punir um juiz ou um desembargador. Simples assim. E a FCC gosta muitas vezes de perguntar legitimados. Talvez vocês estejam mais acostumados a estudar comigo direito constitucional. E o que eu sempre destaco no direito constitucional nos nossos salões pré-prova? Por exemplo, os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade, os legitimados para propor emendas constitucionais, os legitimados para propor medida provisória, que é o legitimado no caso, os legitimados para propor uma lei ordinária ou uma lei complementar. Então a FCC gosta muito desse conteúdo e por isso eu destaquei aqui nessa parte do regimento e foram apenas esses 2 artigos que eu destaquei para vocês. Agora, na continuação, vamos falar da distribuição dos processos. Eu já havia falado para vocês aqui no nosso aulão pré-prova que no tribunal não é todo mundo que lê o processo. É apenas um dos membros que lê o processo, pois para ele foi distribuído aquele processo. E no momento em que é distribuído para ele aquele processo, ele se transforma no relator. Então, no momento que ele se transforma em relator, ele sozinho vai ler esse processo e vai fazer um relatório. Os seus colegas vão ler somente o relatório, ou seja, vão ler somente o resumo. E muitos colegas nem o resumo lê, eles simplesmente falam na sessão, acompanha o voto do relator, concordo com o relator, está tudo certo o relator. Então ele nem lê todo o relatório, certo? Então é assim que funciona lá nos tribunais, não só nesse TRT, mas em qualquer TRT, TRF, TRE, tribunais superiores, é tudo assim, realizada a distribuição dos processos para o meio eletrônico, de uma forma que todos os membros tenham o mesmo volume de processo, de uma forma que os membros não estejam recebendo processos em que ele possa ter algum impedimento, alguma suspeição. Por exemplo, eu não posso julgar processos da minha esposa, não posso julgar processos dos meus filhos. Então, tudo isso é considerado aqui no capítulo da distribuição dos processos. E a FCC, com bastante frequência, quando ela coloca várias questões de regimento interno dentro das provas, ela coloca uma questão de organização, ou seja, falando lá quem é o presidente, quem é o vice, quem é que substitui eles, quantas pessoas vai ter no pleno, o quórum mínimo, e a outra questão, geralmente, sobre distribuição dos processos. E como aqui nesse nosso TRT não caiu o Código de Ética, recentemente a maioria dos TRTs cai regimento interno e Código de Ética. Mas o TRT 11 não cobrou o Código de Ética. Então dificilmente vai ser apenas uma questão de regimento interno na sua prova. Eu acredito que será de 2 para mais. E por isso, muito importante nós entendermos esse sistema da distribuição e verificarmos os artigos que eu destaquei para vocês, que são os favoritos da nossa banca. Então lá vou eu, artigo 60 fala o seguinte, ó: os processos de competência do Tribunal Pleno das sessões especializadas das turmas serão classificados com designação própria conforme nomenclatura disposta em normas da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Ou seja, é a Corregedoria que organiza os termos dessa distribuição. Como assim, professor? O que são os termos dessa distribuição? Te explico. São os códigos dos processos. Qual é o processo mais comumzinho, mais ordinário dentro do TRT? São os recursos ordinários. Então, existe um código para recurso ordinário. Você verá, e pode até pesquisar no site do PJI, caso você tenha acesso, que aparece o número do processo assim, ó, RO e o número do processo. O RO é o código da Corregedoria que designa recurso ordinário. Se fosse, de repente, um recurso de revista, daí depende da Corregedoria. Tem uns que botam só RV, outros colocam REV, daí vira recurso de revista. Daqui a pouco é um agravo de petição, daí vira AGR-PET, seria agravo de petição. Daqui a pouco é embargos de declaração, daí o código é EMB-DEC. Então, isso tudo são os códigos que a Corregedoria faz. Daí você vai me perguntar, professor, mas eu não preciso saber esses códigos, né? Não, nesse caso não. Por quê? Porque os códigos não estão no regimento. Mas a FCC já colocou questões cobrando os códigos quando o regimento
traz os códigos. Por exemplo, TRE do Rio Grande do Sul teve uma questão cobrando sobre os códigos processuais da distribuição. Mas que bom, aqui para nós não temos. Aqui, para nós, só temos que lembrar nesse momento que quem traz o código, essas nomenclaturas, é a corregedoria. Para a gente não marcar na prova, caso apareça, que é o presidente. Então, de novo, é a corregedoria que faz isso. Continuando, o artigo 61, serão enviados ao Ministério Público do Trabalho os autos processuais nas seguintes hipóteses. Aqui eu coloquei porque teve uma questão de prova num TRT recente cobrando quando será obrigatória a manifestação do Ministério Público do Trabalho. E é o artigo 61 do nosso regimento do TRT 11, que traz essas informações. Então, quando será a obrigatoriedade? Quando obrigatoriamente temos que pegar o processo e entregar no Ministério do Trabalho? Vamos ver. Então, será obrigatória. Primeiro, quando for parte, deixa eu marcar direitinho para a galera acompanhar a leitura em casa. Quando for parte pessoa jurídica de direito público, estado estrangeiro, organismo internacional, salvo expressa manifestação em contrário do órgão, então, de repente, a União está sendo processada na Justiça do Trabalho. Então, obrigatoriamente, temos que enviar esse processo para um parecer do Ministério Público do Trabalho. Quando mais? Nos processos que envolvam interesses de incapazes, inclusive menores de idade. Então, são pessoas hipossuficientes. Como o Ministério Público é o fiscal da lei, então nós temos a obrigação de encaminhar esse processo lá para ele poder fiscalizar se o menor está sendo bem representado, se ele está sendo bem assistido. O que mais? Nos processos de competência originária do tribunal e nos incidentes processados perante o tribunal. Então, processos de competência originária do tribunal. Exemplo, dissídios coletivos, é sempre competência do tribunal. Ações rescisórias, é sempre competência do tribunal. Então, obrigatoriamente, essas matérias precisam ir para o Ministério Público. Depois, por iniciativa do relator, quando entender que a matéria recomende prévia manifestação do Ministério Público. Então, lembram que o relator foi distribuído para ele um processo e só ele vai ler o processo para fazer um relatório? Daí ele lê o processo e pensa, mas o Ministério Público tem que se manifestar sobre isso. Vou mandar para ele. Então, o relator também pode ter essa discricionariedade, essa vontade de enviar para o Ministério Público o processo. E, por fim, iniciativa do próprio Ministério Público, né? Por iniciativa do próprio Ministério Público do Trabalho, quando entender existentes interesse público que justifique a sua intervenção. Então, esses são os 5 incisos que fazem, ou melhor, que trazem as matérias que obrigatoriamente devem ser submetidas aos membros do Ministério Público do Trabalho, certo? E isso aparece na prova. Então, infelizmente, nós temos que decorar. Que bom que não é tão difícil, né? Porque, lembra ali, ó, pessoa jurídica de direito público, processo que envolve incapazes e menores, processo de competência originária, por iniciativa do relator e iniciativa do próprio Ministério Público do Trabalho. Simples assim a gente lembrar. Geralmente a FCC, para esse tipo de artigo, ela faz assim, ó. Marque a alternativa que não traga um processo que obrigatoriamente deveremos remeter para parecer do Ministério Público do Trabalho nos termos do regimento interno. Daí, eles colocam cópia de 4 desses incisos e inventam um inciso para a gente marcar. Geralmente é assim que eles elaboram essas questões de regimento. Continuando, a distribuição dos processos será feita mediante sorteio eletrônico entre os gabinetes dos desembargadores do trabalho e juízes convocados. Bom, processo eletrônico já tínhamos falado ali na explicação do artigo anterior. Parágrafo 1º. Durante as férias, licenças e demais afastamentos legais do desembargador, o gabinete comunicará ao presidente do tribunal que redistribuirá de imediato os processos que exijam apreciação de medida liminar ou antecipação de tutela. Parei de ler. Fiquem atentos, caiu recentemente uma questão sobre isso em algum TRT que agora eu não vou lembrar. Mas basicamente eles falavam o seguinte, ó. No caso de férias do desembargador, os processos serão redistribuídos ao outro gabinete. Essa foi uma afirmação que estava em uma prova de 2023 da FCC. E isso é falso. Por quê? Porque somente iremos redistribuir os processos em que exijam alguma manifestação urgente, que é o caso de medida liminar e antecipação de tutela. Os outros processos ficam ali aguardando o desembargador voltar das suas férias. E se for umas férias ou uma licença superior a 30 dias, conforme já vimos na aula de hoje, a gente pode ter um juiz do trabalho convocado para atuar no gabinete e diminuir o volume de processos, certo? Mas a regra é, não iremos redistribuir processos para os colegas quando não for matéria urgente. Está aí, é o artigo 62, parágrafo 1º.
Bom, falamos tanto do relator e não lemos o artigo do relator. Por que não lemos ainda? Porque ele está um pouquinho mais para frente, é o artigo 67. Só que agora presta bem atenção. Assim como eu fiz lá na competência do presidente e do corregedor, eu não vou ler novamente todas as competências do relator. Eu vou estar apenas te trazendo o raciocínio e destacando para vocês o artigo em negrito, que eu tenho certeza que é o que sempre a FCC cobra, tá? Então, como é que vai funcionar essa questão do relator? Quando o relator recebe o processo, é só ele que lê o processo. Só que ao mesmo tempo em que ele recebe o processo, ele vai atuar naquele processo como se fosse um juiz singular, como se fosse um juiz sozinho, como se fosse um juiz de primeira instância. Então, qualquer petição, qualquer informação, qualquer movimentação desse processo é sempre dirigida a esse desembargador relator. Ele atua como se fosse um juiz singular, como se fosse um juiz sozinho, porque ele que cuida daquele processo, ele vira o guardião daquele processo no tribunal. E por isso a gente consegue entender que compete ao relator, por exemplo, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Também compete a ele apreciar o pedido de tutela provisória, nem termino mais de ler. Você já entendeu que ele atua como se fosse um juiz singular. E essas competências do relator, nós não temos aqui no TRT 11 como elaborar uma questão que de alguma forma vá te confundir com outras competências. Existem alguns regimentos que trazem artigos de competência do relator e artigos de competência do revisor. Daí confunde. Mas aqui no regimento do TRT 11 não. Então simplificou a nossa vida. Tá, professor, mas tu disse que ia me mostrar qual o inciso que é o que sempre cai. Sim, farei isso agora. Às vezes o concurseiro é ansioso, então vou direto ao assunto. Aqui, ó. Pá! Hello Kitty com o demônio na nossa frente. Prazo. Compete ao relator publicar em 10 dias acórdão que lhe caiba redigir. Então, aqui está o prazo para o nosso relator fazer o acórdão, certo? Eu aposto nesse prazo, só que você não pode confundir esse prazo com o prazo para o relator ler o processo e fazer o relatório. Olha só, funciona assim, tá? Chegou o processo para um desembargador. Ele tem um prazo para ler o processo e fazer um relatório. Depois, esse relatório será posto em pauta para o julgamento e, depois do julgamento, se esse relatório for aprovado, compete ao nosso relator elaborar o acórdão. O prazo para a elaboração do acórdão é esses 10 dias que eu destaquei com a Hello Kitty com o demônio, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês: qual é o prazo para o nosso desembargador ler o processo e fazer o relatório? Ah, esse prazo é surpresa, está aqui atrás de mim. Ó, vou botar aqui no meu cabeção, ó. O prazo é de 90 dias. 90 dias, ó. Relatar os processos que lhe forem distribuídos no prazo máximo de 90 dias. Então, o prazo para fazer o relatório é 90, para fazer o acórdão é 10, certo? Então, todas as vezes que aparece nas provas da FCC essa questão de prazo, se forem perguntar sobre elaborar o acórdão, a resposta certa será de 10 dias. Mas dentro das alternativas erradas estará o 90 dias. Vamos imaginar que eu errei aqui no pré-prova e daí a nossa FCC fez o seguinte, cobrou o prazo para o desembargador relatar o processo. A resposta certa será 90 dias, está aqui no meu cabeção. Dentro das alternativas erradas teremos os 10 dias. Então aqui está o motivo de eu ter colocado para vocês todos esses prazos, todos os incisos aqui de competência do nosso relator. Se você levou com você esses prazos, você já está, com certeza, bem informado para acertar mais uma possível questão do regimento. Agora vamos falar um pouquinho das sessões de julgamento. Até coloquei ali, de novo, a fotinho da organização das nossas sessões, porque aonde que a galera senta lá nas sessões, você já sabe. Mas existem aqui outras informações relevantes que a FCC também gosta. Então, iniciando pelo artigo 74, que fala o seguinte, ó. O Tribunal Pleno, as sessões especializadas e as turmas reunir-se-ão em sessões ordinárias e extraordinárias. Essa aqui eu lembro como se fosse ontem. Foi TRT, Rio Grande do Sul. A prova foi em março de 2010. E na véspera da prova eu fiz um aulão para a prova e destaquei, gente, cuidado,
nós temos sessões ordinárias e extraordinárias, eles vão cobrar isso de vocês. E caiu exatamente essa questão. Por isso que eu destaquei para vocês agora nesse aulão pré-prova tão especial que eu preparei com tanto carinho. Porque eu sei que muito em breve você vai acertar essas questões e vai estar me mandando nas redes sociais o agradecimento, vai estar indicando o Concurseiro para os seus colegas, vai estar indicando o Concurseiro para seus parentes, vai estar contando as histórias de vida em que você fala, professor, agora não preciso mais ir no supermercado, me preocupar quantos reais custa cada coisa para somar para saber se eu vou ter dinheiro lá no carrinho. Você vai pegar o que você quiser. Você não vai mais precisar se preocupar se você vai ter oportunidade de colocar os seus filhos numa escola particular ou não. Por quê? Porque você vai ter condições de colocar. Então, quando a gente é aprovado num concurso muito bem remunerado como esse, várias preocupações desaparecem da nossa vida. E para isso, para eu conseguir atingir esse objetivo, eu preciso muitas vezes saber essas coisinhas chatas que são para lá de importantes. Se é isso que me separa de uma realidade de vida tão tranquila, tão confortável, eu tenho que mais é que decorar isso aí mesmo e vou decorar. E com relação às sessões, olha só, antes mesmo de eu ler os artigos, eu já te explico, que foi o que eu fiz lá em 2010. As sessões ordinárias são aquelas sessões comunzinhas, o próprio nome está dizendo, ordinária. Então, às vezes a gente combina assim, eu sou da primeira turma, vamos fazer 2 sessões ordinárias por semana, uma na terça e uma na quinta, para não ficar muito pesado. Daí a gente fica lá por 6 meses fazendo 2 sessões ordinárias por semana. Só que chega um determinado momento e os processos se acumularam. Daí o presidente da turma fala assim, gente, tem muito processo atrasado, a gente vai ter que fazer umas sessões extraordinárias para dar tempo de julgar esse monte de processo. Tá bom. Então, a sessão extraordinária é a fora do comum. É aquela que a gente marca fora da curva, é que não estava programada. É como se fosse uma live extraordinária de publicação do edital. Então, a mesma coisa acontece aqui com as sessões. Então, as sessões ordinárias são agendadas já com antecedência, as extraordinárias são as fora do comum. Querem ver que eu falei certo? Olha só. Parágrafo 1º. As sessões ordinárias serão realizadas em dia da semana e hora, estabelecidos por ato do Tribunal Pleno, sem necessidade de convocação formal de seus membros, alteráveis em qualquer época, quando for conveniente, ao bom andamento do serviço. Então, olha só, se eu não tenho necessidade de convocação formal dos membros, é porque já foram marcadas as datas das sessões ordinárias. Então, terça e quinta, sempre às 9 horas. Beleza, para o resto do ano será assim. Agora, olha o parágrafo das sessões extraordinárias agora. As sessões extraordinárias do Tribunal Pleno, das sessões especializadas e das turmas, realizar-se-ão mediante convocação feita dos seus respectivos presidentes ou pela maioria absoluta dos desembargadores e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho com antecedência mínima de 24 horas. Então vejam, aqui eu preciso de convocação dos membros e preciso publicar essa convocação com antecedência mínima de 24 horas. Então dá para ver que é uma sessão fora da curva, dá para ver que estamos tratando de uma sessão extraordinária. Estou até imaginando as questões erradas lá na hora da prova. A FCC dizendo assim, as sessões ordinárias deverão ter a convocação dos seus respectivos membros e publicada no Diário da Justiça do Trabalho com antecedência mínima de 24 horas. Errada. Essa é uma ordem das extraordinárias. Então, eu tenho que visualizar que sessão ordinária é diferente da extraordinária. Continuando, imagina que a gente chega lá no tribunal para fazer uma sessão e deu uma chuva e alagou todo o tribunal. Olha o que fala esse parágrafo aqui. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das sessões, publicando-se no sítio do tribunal com antecedência mínima de 24 horas. Então a gente teve que fazer a sessão em outro local, porque infelizmente alagou lá o nosso tribunal. Isso é possível? Isso é possível. Essa informação caiu, se eu não me engano, no TRT Paraná, TRT 9, ali no final de 2022, essa prova, certo? Então, tudo o que estamos vendo são questões que vira e mexe aparecem aí nas nossas provas FCC de regimento interno. Continuando, nas sessões do Tribunal Pleno, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem, essa que é no TRT 4 aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, verificação do quórum, depois, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior e, por último, julgamento dos processos em pauta. O que eles fizeram aqui a FCC fez aqui no TRT 4? Colocaram assim, assertiva 1. Julgamento dos processos. Assertiva 2. Verificação do quórum. Assertiva 3. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Daí lá embaixo falava assim, coloque na ordem os acontecimentos das sessões do tribunal. Daí, letra A.
2, 1, 3, letra B, 1, 2, 3, letra C, 3, 2, 1, letra D, 1, 2, 3, letra E, 3, 1, 2. Foi assim. Então, olha como essa ordem é importante, mas por outro lado, essa ordem também é bastante óbvia, é bastante tranquila. Porque se eu sou o presidente da sessão, eu chego assim, ó, bom, vou iniciar a sessão, mas primeiro tem que ver se tem o quórum, né? Tem gente aí? Ah, tem. A primeira coisa é o quórum. Depois a segunda coisa, leitura, discussão, aprovação da ata da sessão anterior. Então eu chego e falo para a galera, bom, tem o quórum, então vamos iniciar a sessão e vamos lembrar que na sessão anterior nós tivemos essa ata que eu vou ler para vocês aprovarem. Tá, aprovaram? Então agora vamos poder julgar os processos. Então vejam que essa é uma ordem bem óbvia, bem tranquila da gente lembrar, certo? Agora, quando nós vamos julgar os processos, existem alguns processos que terão preferência. Essa preferência está no artigo 81, olha só. Terão preferência de julgamento, de acordo com a ordem prevista no artigo 70, parágrafo 3º desse regimento, os processos em que haja inscrição de advogado para sustentação oral. Então, se os advogados vão falar, se o advogado vai subir na tribuna, se o advogado vai fazer a sustentação oral, esse processo vem primeiro. Por quê? Porque se a gente julga primeiro os processos em que os advogados são interessados e têm a sustentação oral, esse processo é resolvido e daí o pessoal já vai indo embora, vai liberando espaço no nosso plenário. E eu acho muito importante nós falarmos sobre a sustentação oral, porque a FCC gosta de cobrar, por exemplo, o tempo da sustentação oral, como que o advogado pode pedir para fazer a sustentação oral no tribunal, e tudo isso está aqui no nosso material do pré-prova. Querem ver? Olha só. A inscrição dos advogados será admitida até o início da sessão de julgamento. Então, aqui está uma regra totalmente diferenciada lá no TRT 11. Em outros TRTs, por exemplo, TRT 21, manda fazer a inscrição até 24 horas antes. Tem outro TRT, se não me engano, TRT 15, que manda fazer a inscrição até a meia-noite da véspera. Então, nós temos várias regras diferenciadas. Então, aqui está. O TRT 11 simplificou a nossa vida. Até o início da sessão, o advogado pode chegar, oi, gostaria de fazer a sustentação oral. Ah, tá. Anota o seu nome aqui, está na lista, você vai fazer a sustentação oral e o seu processo terá preferência. Então, olha como é mais simples esse nosso regimento. O que mais? Para sustentação oral ou qualquer requerimento, o advogado ocupará a tribuna, sendo a beca de uso obrigatório. Então, ele coloca uma roupinha preta lá para poder estar se apresentando na sua sustentação oral. E agora, vamos falar do prazo dessa sustentação oral, né? Em qualquer dos casos, o presidente dará a palavra às partes ou aos seus procuradores inscritos pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, para a sustentação oral, ressalvados os casos de incidente de resolução de demandas repetitivas, em que o prazo será de 30 minutos. Então, 15 minutos são os processos normais, 30 minutos nos incidentes de resolução de demanda repetitiva. Já estou até colocando em negrito e sublinhado para você destacar aí e lembrar lá na hora da prova. A FCC adora esses prazos. Até coloquei a Hello Kitty ali com a roupinha do demônio. Outra coisinha importante ainda falando sobre a sustentação oral é quem fala primeiro na sustentação oral. Imagina, o advogado do trabalhador e o advogado da empresa, ambos querem fazer sustentação oral. Então tá aqui, ó. Falará em primeiro lugar o recorrente e se ambas as partes se fizerem presentes, o autor. Então, quem fala primeiro é quem entra com recurso. Como a maioria dos processos nós temos ali no tribunal o recurso ordinário, que é o recurso mais vagabundinho, então o primeiro que fala será o recorrente. E se ambas se fizerem presentes, daí sim o autor é que terá preferência nessa ordem para a sustentação oral. Parágrafo 4º, havendo litis consortes representados por mais de um advogado, o tempo será dividido proporcionalmente entre eles. O que são litis consortes? São pessoas que estão com a mesma sorte, que estão do mesmo lado do processo. Então imagina que um trabalhador entrou contra 3 empresas diferentes. Então eu tenho 3 litis consortes aqui. E esses 3 litis consortes podem ter cada um seu advogado. Daí fica a pergunta, se a sustentação oral de 15 minutos como regra, e eu tenho 3 litisconsortes, eu vou dar 15 minutos para cada um? Não, né? Senão vai demorar muito o julgamento. Então o regimento fala o seguinte, vamos dividir o tempo de 15 minutos entre os 3. Então ficará 5, 5 e 5. É assim que funciona. Essa regra da divisão dos litisconsortes é padronizada nos regimentos. Então se você já estudou comigo em outros regimentos, sabe que está igualzinho com relação a outros regimentos aí espalhados pelo Brasil. Agora, tem situações que nós não admitimos sustentação oral, e isso também caiu, se eu não me engano,
acho que foi TRT 13 da Paraíba, enfim, caiu recentemente também. Olha só, não será permitida a sustentação oral em agravo de instrumento, embargos de declaração e conflitos de competência. Ô, professor, por que não? Te explico, ó. O agravo de instrumento é o recurso que serve só para destrancar recurso. Então não faz sentido, nesse agravo de instrumento, eu fazer sustentação oral. Porque no momento em que a parte impetra um agravo de instrumento, o tribunal não tem mais o que fazer, ela tem que liberar o recurso. Imagine que alguém entrou com recurso de revista e esse recurso de revista não foi recebido. Essa parte entra com agravo de instrumento. Obrigatoriamente, esse recurso de revista tem que ser encaminhado para o Tribunal Superior do Trabalho. Então eu não preciso de sustentação oral para isso. Outra situação, embargos de declaração. Também não faz sentido nós termos nenhum tipo de sustentação oral em embargos de declaração, porque embargos de declaração é quando nós estaremos analisando possíveis omissões, obscuridades ou contradições nas decisões do tribunal. Então, se nós fôssemos admitir sustentação oral de advogado em embargos de declaração, ele estaria só colocando dúvidas, omissões ou obscuridades na nossa cabeça. Então, a gente não permite, os regimentos não permitem, como regra, no Brasil inteiro, nenhum tipo de sustentação oral em embargos de declaração. E, por fim, conflitos de competência. Conflitos de competência também não tem sustentação oral, porque as partes não têm interesse em fazer sustentação oral em conflito de competência. Que diferença faz qual juiz que vai julgar o meu processo? Eu só quero que o meu processo seja julgado com agilidade e com qualidade. Então aqui nós temos 3 matérias que não cabem sustentação oral e, de novo, isso também aparece nas provas da FCC. E, por fim, encerrado o debate pelo presidente, a votação terá início com o voto do relator e dos demais desembargadores por ordem de antiguidade. De novo, a nossa ordem de antiguidade sendo determinante aqui para a votação. Então, primeiro, obviamente, né, voto do relator, porque foi o relator que leu o processo, fez o relatório, daí eu falo, ó, eu li o processo e voto por condenar a empresa. Daí, agora, por ordem de antiguidade, os outros estarão falando e votando também. E essa foi aí o resumo, esse foi o resumo aí do nosso capítulo das sessões. Só que agora eu vou tratar com vocês um outro capítulo que fala dos recursos em espécie. E esse capítulo é interessante pelo seguinte, a gente acaba fazendo uma revisão lá do nosso processo do trabalho, mas agora com algumas informações novas aqui dentro do nosso regimento interno. Vamos fazer a revisão? Tá, primeira revisão que a gente tem com relação aos recursos, tá? Prazo de recurso é sempre 8 dias, salvo os embargos de declaração, que são os Jackson's 5, ou seja, prazo de 5 dias. Então, se aparecer para você prazo de recurso, marca 8, a não ser que você esteja vendo embargos de declaração. Daí serão 5 dias para recorrer. Outra coisa interessante, lá nas nossas aulas de processo de trabalho, eu destaquei para vocês quando que cabe cada recurso. Então, por exemplo, recurso ordinário cabe de qualquer decisão e o nome dele já é ordinário porque ele é vagabundinho, cabe sempre. Então, qualquer decisão do juiz que esteja encerrando o processo, salvo, claro, aquelas decisões no meio do processo, porque nós temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, então, fora as decisões interlocutórias, mas sim as decisões que põem fim ao processo, cabe recurso ordinário. E no TRT também, se nós estamos em uma competência originária, um dissídio coletivo, uma rescisória, por exemplo, a decisão do TRT, cabe recurso ordinário também, só que daí agora para o Tribunal Superior do Trabalho. Então é o recurso mais vagabundinho e o prazo, obviamente, é de 8 dias. E o agravo de petição? O agravo de petição é o recurso que cabe dentro das fases de execução dos processos trabalhistas. A regra é a mesma, prazo de 8 dias, então, falou em execução, fala-se ou lembre de agravo de petição e o prazo é 8 dias. E o agravo de instrumento é o que serve para destrancar o recurso, prazo 8 dias. E o agravo interno, opa! Essa é a novidade. Se nós estivéssemos na aula da CLT lá do concurso Seron, estaríamos falando dos recursos em espécie e falaríamos recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos de declaração e recurso de revista, mas não de agravo interno. Por quê? Porque o agravo interno sempre é tratado nos regimentos internos. O próprio nome está me dizendo, regimento interno, agravo interno. Então, o agravo interno é o que cabe contra a decisão de relator, contra a decisão de algum órgão de direção dentro do tribunal nos processos e, geralmente, essas decisões não possuem recurso específico para elas. Então, os regimentos dos TRTs trazem esse chamado agravo interno. Então, quer tomar
alguma medida, quer entrar com algum recurso contra uma decisão de um relator, por exemplo, entra com agravo interno. Esse será o seu recurso. Esse agravo interno é a novidade aqui do regimento interno. E é a única novidade, porque o recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos de declaração e recurso de revista, nós já vimos lá nas nossas aulas do concurseiro ON. E claro, aqui estamos dando um resumo. Já expliquei o RO, já expliquei o agravo de petição, já expliquei o agravo de instrumento. Então vamos falar dos embargos de declaração. Embargos de declaração, o próprio regimento fala, vimos ali em cima, quando tivermos omissão, obscuridade ou contradição. Então, a gente está lendo um processo, de repente pedimos horas extras e o juiz ou o desembargador não tratou das horas extras. Então, nós temos uma omissão. Então, aqui eu tenho prazo de 5 dias para interposição de embargos de declaração para ele corrigir essa omissão. Depois que ele corrige a decisão, daí abre-se de novo o prazo de 8 dias para impetrar eventual recurso ordinário ou algum outro recurso, certo? Então, o único que é diferente com relação a prazo são os embargos de declaração. E o recurso de revista, prazo de 8 dias, prazo normal, é o prazo comum, não é os 5 dias dos embargos de declaração, e esse recurso é o recurso que nós chamamos de uma espécie de terceira instância. Porque imagina, uma decisão de um juiz do trabalho em que eu perdi o processo, eu entro com recurso para o TRT, para o TRT 4, por exemplo, no caso vamos TRT 11, tá? Não importa. O que acontece? Eu perdi de novo o processo. Daí todos os TRTs do Brasil, se dão alguma decisão que prejudica uma parte, existe uma hipótese de encaminharem para o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, o recurso de revista, que é uma espécie de terceira instância num julgamento num processo trabalhista que cabe somente em situações específicas, com transcendência, de repente contrariando a Constituição, mas é o terceiro degrau de jurisdição aqui na Justiça do Trabalho. Então, se falar em recurso de revista, lembre, o prazo é de 8 dias e lembre um outro elemento importante. Recurso de revista só é julgado no Tribunal Superior do Trabalho. Só é julgado no TST. Não tem recurso de revista sendo julgado em nenhum TRT do Brasil. Então, falou em recurso de revista, ele está lá no Tribunal Superior do Trabalho, certo? Muito importante isso. Agora, com relação a todas as especificidades aqui desses recursos, isso é uma matéria um pouquinho longa, um pouquinho extensa e está tratada na CLT, não no regimento interno. E por isso aqui nesse nosso pré-prova nós não tratamos sobre isso. Creio que com esse nosso resumo e lembrando que nós temos algo novo aqui, que é o agravo interno, eu acho que nós já estamos muito bem informados para acertar qualquer questão que trate sobre essa matéria aqui no regimento interno. E por isso, meus amigos, chegamos ao fim do nosso aulão pré-prova. Olha ali, ó, tem até a galera, cheguei aqui cortando a linha de chegada, pois nesse momento, meus amigos, encerramos mais uma jornada, mais uma etapa, mais um concurso passou e tenho certeza, tenho absoluta certeza que nesse momento você não tem nenhum tipo de, digamos assim, certeza que está garantindo a sua aprovação. Mas esse é um discurso que eu sempre gosto de dar, porque não existe certeza. Até coloquei o textinho aqui, ó. Caso a galera esteja um pouco ansiosa, muitos não querem assistir o nosso vídeo até o final, porque eu quero só matéria. No que fala fim, o cara já dá o pause ali, já encerra o nosso vídeo. Então, eu sei que muitos fazem isso, mas por outro lado, imprime o nosso material. Então, eu fiz um textinho, ó. Nesse momento, encerramos mais uma etapa da nossa vida. Mais uma nova prova passou e as esperanças de um futuro melhor permanecem. Será que será dessa vez que conseguimos a nomeação? Essa resposta não existe com certeza, pois a certeza estragaria a própria resposta. Mas uma coisa nós temos certeza, cada um de nós deu o seu melhor e os concurseiros ON são merecedores de suas vagas. Eu, professor Pedro Kuhn, fui testemunha disso, uma boa prova para todos vocês. Quando eu leio esse textinho, a galera fala assim, ó, ô professor, por que a minha certeza da aprovação estraga a própria resposta? Por uma razão muito simples. 100% dos concurseiros que têm certeza da aprovação não são aprovados. Por quê? Porque a incerteza é que te movimenta. A incerteza é que te tira da nossa zona de conforto. Faz você acordar um pouco mais cedo, faz você estudar uma matéria chatinha como essa, faz você ler mais uma vez a apostila, faz você se esforçar até ficar com sono fazendo exercícios. Então, quem tem certeza da aprovação não faz isso. Quem tem incerteza, sim. Então, quem está indo para a prova com incerteza, não sabe se será aprovado ou não,
esse concurseiro tem muito mais chance de sucesso. Pode acreditar em mim, tenho certeza que é assim. Já passou na minha mão, eu vou arriscar quase 1 milhão de concurseiros. Então, pode acreditar. E não esqueçam, no nosso canal do YouTube temos a correção da prova assim que for liberada. É muito importante eu falar sobre isso para vocês. Olha só, até tô igualzinho ali a foto, ó. Dá um print na tela aí. Olha só, é muito importante eu falar isso para vocês, porque eu estou em vários grupos de WhatsApp. E provavelmente na terça-feira, depois da prova, é que liberam as provas. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você me encontre lá nos grupos de WhatsApp e mande para mim a prova. A primeira prova que eu receber será a prova que eu irei corrigir. No dia do concurso, você terá lá a sua prova do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 5. Então, a primeira que eu receber, eu vou corrigir. E, obviamente, se você mandar, você terá a sua prova corrigida aqui ao vivo comigo, pois eu vou corrigir ela. E não apenas corrigir, eu vou fazer a prova junto com vocês. Eu pego a prova e imprimo, muitas vezes eu não tenho nem o gabarito, mas eu vou fazer a prova junto com vocês, como se estivéssemos ao vivo lá no dia do concurso, prestando o concurso. Então, acho essa parte aí da correção da prova uma das mais importantes para nós encerrarmos o ciclo da preparação, porque o seu cérebro está fresquinho, né? Você recém fez aquela prova, recém fez aquele concurso, e daí você vai assistir comigo e vai lembrar os raciocínios que você fez, vai verificar talvez uma hipótese de recurso. Se você errou uma questão, você vai lembrar da questão que errou e vai ver por que errou. Daqui a pouco você tem uma dúvida. Ah, professor, eu marquei essa, eu achei que estava certa, daí eu vou explicar, ó, essa aqui é a resposta, ou essa aqui não é a resposta, ou essa aqui cabe recurso. Então, já convido vocês para terça-feira, às 19 horas, logo após o nosso concurso, nós estarmos juntos aí corrigindo a prova, mas eu preciso que vocês mandem a prova para mim. Então, não esqueçam de salvar o meu WhatsApp para podermos, para você poder mandar a prova para mim. E onde que a galera consegue assistir as nossas aulas? Primeiro coloca o WhatsApp aí, já que tu botou nessa tela, coloca o meu WhatsApp mais uma vez aí, 5199312156 é meu WhatsApp para você poder me mandar a prova. Agora volta ali para a nossa apostila, porque eu destaquei aqui, ó, onde assistir as nossas aulas. Muitas vezes a galera me conhece aqui nesses aulões pré-prova e fala, professor, onde que você está? Eu conheci você no YouTube e não estou te encontrando. Então você vai me encontrar na plataforma do Concurseiro On, no nosso site www.concurseiroon.com.br. Lá você verá todos os nossos cursos, todos os nossos módulos, tudo que você precisa para garantir a sua aprovação. Você também pode encontrar os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, não apenas esses vídeos abertos, mas se você rolar ali para baixo, você verá que nós temos vários vídeos exclusivos para os membros do canal. Então, aqui do meu ladinho tem um botãozinho, seja membro do canal, por apenas R$ 14,99 por mês você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo. Nós temos cursos completos aqui no nosso canal, então vale muito a pena essa assinatura mensal, certo? E aqui eu destaquei justamente o nome do nosso grupo, que é do membro do YouTube, que se chama Corrente da Posse. Então, no canal de membros do YouTube chamado Corrente da Posse, onde são disponibilizados conteúdos inéditos todas as semanas. E dentro desse nosso canal do YouTube chamado Corrente da Posse, a galera tem um link de grupo de WhatsApp direto comigo e a gente consegue ali estar interagindo, conversando com os colegas. E, inclusive, a galera solicita determinadas aulas. Por exemplo, professor, vai ter um concurso tal e eu não tenho tal conteúdo. Tu me consegue conteúdo tal, por exemplo, de direito constitucional, direito de trabalho, direito territorial, regimento interno, código de ética? Daí, se eu tenho, eu já disponibilizo para a galera. Se eu não tenho, eu gravo. Então, o nosso grupo aqui dos membros Corrente da Posse é show de bola. Se você deseja ter muito conteúdo aqui comigo, R$ 14,99 é um investimento irrisório aí para você ter muita qualidade e ter um excelente companheiro em busca da sua aprovação. Agora sim, meus amigos, agradeço a audiência, agradeço a paciência, muito boa sorte na sua prova se nós não nos vermos mais e vamos nos ver, se Deus quiser, na terça-feira, logo após o seu concurso, para corrigirmos juntos essas questões. Beijo no coração e até lá. Tchau, pessoal!